Começando mais um Bar da Esquina, o podcast do Vila do Chaves, que é um podcast, mas não vocês já entenderam. Nessa altura do campeonato, acredito que todo mundo já saiba qual é o nosso formatinho aqui, sempre trazendo gente legal que gosta de Chaves, sabendo sobre a carreira da pessoa, enfim, um monte de coisas bacanas. E hoje eu tô aqui com meu amigo, Adriano. E aí, beleza? Você tá bem? Obrigado pelo convite. Hoje todo mundo é gente bacana? Quem que é esse? Quer dizer? Eu vou até fazer uma honra, melhor ainda, de deixar você falar quem você é, porque a bagagem do cara é maravilhosa. Mas quem sou eu? O que é a vida? De onde vim, para onde vou? Eu acho que vocês me chamaram aqui porque eu trabalho com os atores de Chaves. Vá. Talvez seja por isso. Seja por isso. É isso aí. Então, eu tô trabalhando com o Edgar Edgar Vivar, Seu Barriga, desde 2010. Carlos desde 2013, enfim, vários projetos de Chaves, as pessoas falam agente, representante, empresário, chamem como quiser, mas amigo deles hoje já. Que legal, cara. E é muito bacana, porque assim, a nossa ideia do podcast foi exatamente, como que eu posso dizer? Já tinha muita gente falando com os dubladores. Sim. E falando com outras páginas de fã-clubes, né? A galera que trabalha, faz algum trabalho relacionado a Chaves, que a gente falou, não, a gente quer ir para uma vertente diferente. Não. Pegar a galera de todos os âmbitos possíveis, gente que nós admiramos, nossos amigos, que trabalham com coisas aleatórias e como o Chaves influenciou a vida, a carreira e tudo mais. Mas você é um caso à parte, porque você não é nenhum e nem outro. Você tá próximo, mas ao mesmo tempo você não tá no circuito, tipo assim, putz, sempre vão pensar nos dubladores, vão pensar nessa galera. E só que hoje você tem um envolvimento gigantesco, que eu falei, cara, converso com o Adriano há mó tempo, a gente já se conhece, enfim, sempre estamos trocando ideia. Aliás, eu te conheci antes porque eu sou fã do canal. Oh, mas obrigado. Meu canal, de verdade. Que legal, cara. E isso eu não sabia. Olha aí, tá vendo? Exclusivo. Já é a primeira coisa que eu não sabia. Tá vendo? Tava lá. E um dia desses eu fui até falar pra alguém, falei assim, não, porque a gente vai receber pra falar com o Adriano, que ele acho que empresário. Empresário, agente, representante, fica... Qualquer termo tá valendo. Tá de boa, tá de boa. Cara, eu queria saber, antes de mais nada, você já sempre gostava de Chaves ou foi uma coisa meio assim, o trabalho te levou a isso? Não, ao contrário, o Chaves que me levou a isso, não só trabalhar com Chaves, mas acho que toda a minha carreira, na verdade. Eu sempre fui fã de Chaves, entregando a idade aqui, eu lembro da chamada de estreia. Caramba! Estrear uma série nova e tal, e aí aquela estranheza de você ver um homem mais velho vestido de criança, não sabendo o que era, assim, estamos falando do pequeno Adriano ali, né? Uhum. 5 anos. Então eu lembro, o primeiro episódio que eu assisti foi na TV Pau, do Chapolin, $5, um saquinho de alfafa do poço. E a vida inteira, desde que eu me lembro, eu sou fã de Chaves. E é uma época que não tem internet, não tem nada, eu sou uma criança tentando pesquisar o que é aquilo. Uhum. Então eu lembro do meu pai me contando, não, isso é uma série mexicana. Lembro do meu primo me falando que todos morreram num acidente de avião. Clássico. Lembro quando saíram os quadrinhos pela Editora Globo, de tentar entender como é que a série é do SBT e sai pela Editora Globo. Sim. Já desde criança, gerou todo esse interesse que hoje eu entendo que envolve licenciamento, coisas que eu trabalho, mas sempre foi o Chaves. E mesmo as falas, os bordões fazendo parte da minha vida. Então, sei lá, na escola tinha que ter carteirinha da escola, assim. E é uma época em que você tinha que datilografar, né? A carteirinha vinha ali pra você colocar. Aí eu só, pela zoeira, eu botava Adriano Valdez. Muito bom! Isso. Então sempre o Chaves esteve presente na minha vida, sempre colecionei. Então, os álbuns de figurinhas da época, eu tenho eles completos de infância, não é que eu comprei depois. Que legal. Todas as histórias em quadrinhos que saíram. Você pegar a última edição do Chapolin, tem uma carta minha que eu mandei para a redação pedindo para eles colocarem um pôster do Chapolin na revista. Só que eu peço com foto de verdade. Eles editaram essa parte, só parece um pôster. Porque eu queria aquele pôster igual tinha no quarto do Nhonho. Ah, sim! Então eu sempre estava atrás de material de Chaves, que era difícil ter. Eu lembrei já na faculdade, com a internet começando, a primeira coisa que eu procurei na internet foi Chaves. E tinha 2 fotinhos pequenas na página da Televisa. Eram uma do restaurante da Dona Florinda e uma do Chapolin. Então, sempre foi uma coisa que eu estive e comecei a trabalhar com eles por ser fã também. Que legal, cara. Então, eu tive banda muito tempo. E a última música que era de Seu Madruga e Louco, todo mundo tem um pouco. Muito bom. E isso antes dessa época das coisas geeks estarem altas, assim. Então a gente põe referência, mas mesmo música séria, eu dava um jeito de botar porque causa, razão, motivo, circunstância, tá lá no meio da música, tinham referências assim.
Então sempre fez parte da minha vida. Aí, enfim, trabalhando, tendo banda, até trabalhando com evento, eu sou formado em marketing. E em 2010... então, e mesmo assim, ainda criança, adolescente, você via o Carlos Villagrán no Jô Soares. Cadê esse cara? Eu preciso ver esse cara. Eu não encontrava com ele, nunca vi o circo onde eles passaram nos anos 90, passando perto de mim. E via ele no programa Livre. Pô, ele tá aqui, como que encontra esses caras? O sonho era encontrar com eles. Mas achava que era algo impossível. Em 2003, quando o Edgar veio, no programa da Sônia Abrão, teve um lance ali que ficava, ele desceu no aeroporto, acho que vai pra outro. Teve uma coisa ali na hora da chegada. Hoje eu sei até o que aconteceu, né? Não conhecendo o Edgar. Mas eu também, pô, será que agora vai? Também não me encontrei com ele. E eu também estive lá no Festival da Boa Vizinhança em 2010, que o Fã Clube organizou o evento. E ali, putz, eu vou conseguir tirar uma foto com eles. Não consegui também. E aí, eu trabalhava, enfim, no marketing, numa empresa multinacional. Enfim, eu trabalhava, fazia o marketing pra América Latina. E aí eu fui, minha primeira viagem pro México, pra, enfim, trabalhar lá, fazer um evento lá, foi em 2010. Eu falei, poxa, pela primeira vez eu vou pra terra do Chaves, pra onde tudo acontece. Maravilhoso. E aí, botei no Twitter, assim, mandei uma mensagem pro Edgar no Twitter. Eu tô indo pro México, o que tem aí pra ver de Chaves? E ele respondeu, tem um museu de cera, tem uma estátua do Chaves lá. Eu falei, nossa, que assessor bom, né? Respondeu rápido, né? Beleza. E aí eu falei, tá bom. E aí, enfim, aí cheguei no México, naquela época era BlackBerry ainda, lembra do BlackBerry? Nossa, lembro. Aí ele travou, não podia mandar mensagem lá pra minha família, tô aqui, tô no hotel tal. Aí o Edgar, ou o Twitter do Edgar, me respondeu, né? Hoje eu vou estar no teatro tal, aparece lá. Eu tinha comentado antes também assim, tipo, então tá, e se eu te encontrar aí, a gente tira uma foto junto. E ele botou assim, se eu estiver disponível, conte com isso. E eu assim, caramba, esse assessor é bom, né? Que assessoria boa que trabalha pra ele, responde os fãs e tal. Muito melhor, assim, muito melhor que a nossa, né, Felipe? Nossa, a gente é horrível, assim. Não é por mal, mas, enfim, desculpa. Não, então, mas eu até tive só que eu mandei, nessa mesma que eu mandei esse Twitter pro Edgar, eu mandei um e-mail pro Gustavo Berriel. Sim. Que hoje a gente trabalha junto também, a gente não se conhecia na época. Perguntando, que eu falei, bom, ele é do fã-clube, ele deve saber também o que mais tem coisa de Chaves. A gente tá falando ali de 2010, não tem tanta informação ainda. E eu mandei esse e-mail e ele não respondeu. Ele até zoou, ele falou, o Edgar me respondeu. Como assim, Berriel? Até hoje, mas enfim. Mas até bom, porque o Edgar respondeu. E eu falei, pô, que assessor bom, né? Tipo, e aí chegou lá, o Edgar falou, vai estar tendo um evento no teatro tal, aparece lá. Eu tipo, como é que eu entro lá? Ele falou, fala que você é meu convidado e você vai ser o único brasileiro lá. Eu falei, beleza. Eu nem sabia se era uma peça de teatro, o que era e tal. Tava o Edgar. Eu falei, vou lá, vou tirar minha foto. Finalmente, desde 84, esperando esse momento, vou lá. E aí eu cheguei, era um evento, ele não tava lá ainda, eu falei, tem um evento, o cara falou, era uma festa, uma formatura de novos alunos, uma escola de novos alunos. Aí eu expliquei pro cara, daí o cara falou, não, pode ficar, aí não era um teatro assim. Aí o Edgar, ele era meio que o cara ali que tava fazendo, era um paraninfo, talvez, assim, tava lá como mentor ali dos novos atores, era a formatura dos novos atores, então ele tava dando uma palestra, e no final ele ia tirar uma foto com cada um dos atores daquela escola ali, que tinham acabado de se formar. Então eu falei, bom, beleza, vou ficar aqui até o final. Esperei, eles fizeram, aí rolou, acabei vendo uma entrevista ao vivo do Edgar no palco, que rolou tipo um painel com ele. E esperei, no final eu fui tirar a foto, ele falou, o que você tá fazendo aqui no México? Expliquei pra ele, trabalho com isso, tô fazendo isso e tal. E aí ele até falou, você tem uns amigos lá no Brasil, você se importa de levar umas garrafas de tempo? Não, pode trazer que eu levo, vou embora domingo. Então ele falou, vamos ver se a gente... vamos marcar de tomar um café, alguma coisa pra conversar. Ele perguntou que eu tava trabalhando e tal. E aí eu falei, beleza, vamos. Aí, mas eu tava trabalhando, né? Então eu falei, eu consigo domingo antes de ir pro aeroporto e tal, né? Ele, não, mas vamos lá. Daí a gente combinou de almoçar junto. Aí ele passou, daí a gente começou a conversar, ele sabia o que eu estava trabalhando. E eu, ao meio tempo, esse tempo também, eu tinha envolvimento com a minha banda, a gente trazia a banda, outras bandas de fora para abrir, enfim, envolvia na organização dos shows. E eu também tinha algum conhecimento com os eventos por ter amizades no pessoal dos eventos de anime que já rolavam, mas não estar envolvido na organização, só por conhecer, assim. E na época, já tinha essa ideia de fazer um evento de cultura pop. Porque até então, naquela época, estamos falando ali de 2010, ainda não existe a CCXP, né? Começou em 2014, e os eventos eram muito ali focados em anime. Sim. Até tinha outro, mas assim, ele queria fazer um evento de cultura pop, tinha essa ideia, eu, meu irmão e tal. E aí o Edgar, a gente sentou pra conversar, e aí, tô fazendo isso, trabalho com isso, e o Edgar falou, a gente não pode...
eu tô precisando de alguém assim no Brasil, tipo, uma confiança, assim, a gente conversando, trocando ideia. E eu já tinha isso, pô, mas eu queria fazer esse evento também. E aí ele falou, vamos. Eu falei, pô, faço de graça. Falei, não é trabalho. Eu falei, te ajudo no que você precisar. Falei, vambora. Eu lembro bem da fala dele, ele falou, não, a gente vai fazer um bolo. E ele falou, um vai trazer chocolate, outro traz farinha, outro traz não sei o quê. Ele falou, quando o bolo estiver pronto, a gente reparte esse bolo e tal, mas vamos fazer como se fosse trabalho. Ele falou, mas de boa fé, tá? Eu falei, não, vamos. Porque até então a gente acabou de se conhecer, né? Cara, que sensacional. Aí a gente começou a conversar. Então isso ali em 2010. E aí em 2011 eu tava falando, eu falei, pô, vou organizar esse meu evento. E não foi assim, pô, tipo, como é que... Eu falei, mais fácil eu trazer ele pra fazer um evento. Então já tava com essa ideia mesmo. A gente acabei conhecendo ele pessoalmente. Falei, Edgar, eu te trago pra fazer um evento então. Que era o evento Fortune Fest, que a gente fez em 2011. Sim. E aí eu falei pro Edgar, e aí eu faço o evento. E aí o Edgar começou... E eu tinha uma banda de ska punk, então a gente veio ali da cena punk rock e tal. Ali e já era o faça você mesmo ali, né? E o Edgar, enfim, mesmo, ele trouxe muito disso também. Do tipo, pô, legal, você vai fazer então? Ah, então, pô, vou fazer uma entrevista no Peru, que estão me chamando. Acho que a gente consegue ajudar pra ver a passagem. Eu falava, não, mas vamos, eu te contrato, quanto que é o cachê? Vamos fazer como se fosse negócio. Eu falei, até porque... Tinha o lance do fã trabalhando com o ídolo também, né? Sim. Você não tá querendo... Tem toda a responsabilidade ali de, pô, eu tô me aproximando dele, não quero decepcionar. Sim. E tem o lado, tudo bem, do meu trabalho, mas tinha ali esse lance desse do... Pô, tô trabalhando com... Imagina. Barriga, né? Tipo, tô conversando com ele pelo Skype, porque isso é tudo pré-WhatsApp, estamos falando ali do começo. Caramba. E aí, em 2011, a gente fez esse evento. E aí, um produtor de Minas Gerais falou, tô vendo que o Edgar vai vir pro Brasil. Queria trazer ele pra cá. Daí eu passei pro Edgar, ele falou assim, então, você é meu agente. Toca aí faça como você faria. E aí começou ali em 2011. E aí começaram a vir os programas Pedir Entrevista, então veio o Domingo Legal, o Agora é Tarde, que tava ali, o Danilo tava com o Agora é Tarde, ele tinha 2 noites por semana, 2 ou 3, tava começando o Agora é Tarde. Bem comecinho da Band ainda. Ele tinha saído já do CQ, ele tava no CQC indo pro Agora é Tarde ainda, mas ali que teve aquela primeira entrevista do Edgar, que ele entra de Brasília, que é animal, aquela entrevista. Então é nesse meio aí que tá rolando tudo isso. E eu tava ali meio sendo exposto junto, e aprendendo junto com o Edgar, tinha as coisas que eu sabia, mas enfim, muita coisa fazendo pela primeira vez. E aí desde 2011, todos os anos, o Edgar vindo e disso levou pro Carlos, e foi levando também porque eu trabalho hoje, eu faço isso também, trabalho hoje com os Power Rangers, com o Bigman, sou produtor do Danilo Gentili, da Cris Paz, então enfim, ali foi tudo que mudou. Então eu falo, começou ali com Chaves, foi andando, e aí mudou tudo e deu o que eu faço hoje, né? Então o que eu falo, você fala, gente, empresário, representante, produtor, enfim, então aí, mas mudou tudo que tinha parte da minha formação, mas quando eu volto lá atrás, era isso, tentando entender Editora Globo, então isso era licenciamento, era tal, como é que era a negociação, a parte dos shows, enfim, uma coisa foi levando a outra, e estamos aí até hoje, mas vai me cortando que eu falo muito. Não, tá passando um filme na minha cabeça, imaginar como um fã, porque assim, eu nasci em 91, então eu fui dos anos 90, sim. Ali eu me lembro do Edgar na Sônia Abrão, lá 2003, se eu não me engano. Lembro as primeiras vezes no Agora é Tarde, lembro quando rolou o Festival da Boa Vizinhança, eu não pude, mas fiquei, meu Deus, cara, como que eu vou ter que perder isso? Nem lembro o que aconteceu, mas eu não consegui. Então eu consigo imaginar, ainda mais porque hoje meu trabalho virou Vila. Exato, você entende. Eu entendo bem o que é você ser uma criança fã daquilo e daqui a pouco aquilo é o seu trabalho, você tá perto dos caras. E, poxa, né, eu cheguei perto do Edgar para fazer aquela entrevista. Graças ao Adriano, vou falar... Graças a vocês. Eu já falei umas 1000 vezes assim, não, porque tudo é graças ao Adriano. Já falei um monte de vezes porque eu acho que, cara, de fato, se não fosse essa ponte, a amizade, a confiança, com certeza não ia ter acontecido. E, cara, foi 10 minutos e eu, cara, até hoje eu lembro, assim, emociona, demorou pra cair a ficha. O canal já era grande, já tinha um trabalho, já envolvia tudo isso, mas é uma outra experiência. Então, você se lembra a primeira vez, tipo, nesse lugar, como foi sua sensação, tipo assim, caramba, o Edgar tá aqui? Eu lembro dele entrando, assim, que eu falei, ele vai chegar, ele chegou, ele andando, assim, que eu falei, agora ele tá perto, porque eu já tinha visto ele no palco, né, no Festival da Vizinhança, mas, aí ele entrando, aí eu acho que alguém falou pra ele, o brasileiro, você tá ali e tal, o cara deve ter falado alguma coisa, ele fez, oi, Adriano, tudo bem? Não sei o que, eu vou ali, a gente já se fala, tal, beleza, tipo, apertei a mão, assim,
E ele foi. Aí no final, quando eu fui tirar foto, ele conversando, a primeira foto. E ainda quando rolou essa chance dele falar, pô, vamos combinar então? Pra gente conversar. O que você tá fazendo aqui? Você pode levar umas tequilas pros amigos meus? Eu queria conversar mais com você. Sim, mas eu falei, pô, será que vai rolar? Não vai? Ele chegando com o carro dele no hotel, assim, pra gente ir pra mostrar, você tipo, nossa, você já imagina diretamente, tipo, ele tá te levando pra Acapulco. Exato, já. E vai girando. E tinham coisas assim, por exemplo, eu comprei meu apartamento antes de eu conhecer ele, né? Então, quando eu tava visitando prédio, essas coisas, foram 2 anos antes de conhecer ele, eu comprei o apartamento 72. Por causa que é a casa do seu Madruga. Eu moro num apartamento 72, não, eu quero esse aqui, ó, 72. Então, sempre foi uma coisa muito presente na minha vida. Claro, todo esse tempo depois, hoje, são meus amigos, o Edgar, o Carlos, assim, ele conhece minha família, conhece meus pais, meu filho. Tem todos, só assim, eles são de casa, já, claro, óbvio, já viraram pessoas, né? Eu não fico conversando com ele, pago o aluguel. Eu já paguei o aluguel, né? Não vou me misturar com a gentalha, tá? Mas às vezes quando você para e pensa, você fala assim, nossa, o Adriano lá de trás não ia imaginar isso, porque do que estava rolando, e coisas do quando o Edgar me chamou, por exemplo, para conhecer o Chespirito, né, o Roberto. Não foi algo que eu pedi, né? Ele chegou pra mim e falou, pô, eu queria muito que você conhecesse o Roberto. E eu falei, nossa, Edgar, pô, seria um sonho, eu falei, conhecer ele, né? E ele ainda falou, a próxima vez que você for pro México, vamos fazer isso. Eu falei, tá bom. Aí eu tava indo pro México, ele falou, tá, eu vou ligar pra família dele, então, pra falar que eu tô indo lá. E foi em 2014, isso, em janeiro de 2014, né? Então eu falei, se você pensar que eu tava no último encontro do Edgar com o Roberto, com a Florinda, que eu só queria ser uma mosquinha ali, né? E quando ele falou, vamos, eu falei, vamos. E isso também deu, ele me levando. Aí eu falei, até essa não é Acapulco, é Cancún. Mas claro que a ligação de novo começa. Vamos de novo. E ele entrando, e a gente indo pra casa do Roberto, falei, um dia que eu falo assim, nossa, a coisa mágica, assim, de entrar na casa e falar, caramba, eu tô na casa do Roberto, do Chaves. E aí ele tava em cima, né, no quarto, o Edgar falou, eu vou subir. Eu falei, vai você primeiro com seu amigo, eu fico aqui que eu sou só um intruso aqui, né? E aí ele subiu, ouviu o Roberto falando, o Roberto chamava ele de Edgar Allan Poe, que era uma piada. Edgar Allan Poe, Roberto, tal, subiram. Aí uma das moças que trabalhava com o Roberto falou, você não vai conhecer o Roberto? Eu falei, não, já posso. Ela, não, vem também e tal. E ele me apresentou pra ele tava lúcido e conversando, oi Adriano, você é do Brasil, que legal, tipo... conversando, e eu assim, nossa, eu tô aqui mesmo, né? Com eles, e eles conversando, eu lembro que o Roberto falou pro Edgar, falou pra mim, nossa, o Edgar tá muito bem, né? A gente vê ele muito bem, por ele tá mal. Eu falei, sim. Aí o Edgar falou pro Roberto, e ele também, né? Se vê falando que o Roberto tava muito bem. Aí eu falei, sim, o Roberto, aí vocês dois eu vejo que vocês são muito mentirosos. E eles conversando, enfim, entre amigos, eu ali na minha, e eu falei, como é que eu vim parar aqui, né? E aí um pouco depois chegou a Florinda, ela tava junto também, então aquela foto dos 3 juntos que eu tirei ali, que rodou, que é a última foto deles juntos, eu falei, quando que eu ia imaginar? Foi você que tirou aquela foto, eu não sabia disso. Cara, nossa, eu até arrepiei, cara, de verdade. Aí a gente saiu, que era em janeiro de 2014, ele faleceu em novembro de 2014. E aí eu lembro que eu saí, o Edgar ainda, eu falei pro Edgar, eu falei, nossa, o que aconteceu aqui, né? E a Florinda agradecendo ele o Edgar, que bom que você veio, fez bem pra ele e tal. E aí eu tava com aquele livro do América Cinema Chespirito, né? Sim. Aí que o Edgar tinha me dado, e tinha uma dedicatória do Edgar, no final ainda falei pro Roberto, Roberto, desculpa, vou ter que pedir um autógrafo, né? Sim. Claro, e ele ainda muito nos põe pra você, Adriano. Eu falei, sim, ele segurou e tava desenhando lá. Aí a Florinda, olha que legal, ele tá escrevendo, tal, tá vendo, Edgar, que bom que você veio. E o Edgar dele começou, o Roberto começou a rir, assim, eu nunca esqueço, ele começou a rir, assim, começou a fazer um negócio assim, daí o Edgar falou, olha o que ele tá fazendo, nem eu tenho isso, o Edgar ficava. Aí o Roberto desenhou um Chaves pra mim, no autógrafo, ele desenhou assim, daí o Edgar falou, nem eu tenho isso, eu falei, nem vem que esse é meu, Edgar. Mas foi tipo a tarde mágica ali, né, quando a gente fazia os shows do Edgar, a gente botava uma GoPro na cabeça do Edgar numa parte do show, e o Edgar falava, mandem uma mensagem pro Chespirito, que eu vou levar pra ele um dia essa mensagem. Então a gente gravou isso em Porto Alegre, em Belo Horizonte, em São Paulo, em várias cidades a gente tinha o público gritando, Chespirito, eu te amo e tal. E aí, nesse dia que o Edgar falou, a gente vai visitar ele, eu falei, então Edgar, a gente vai levar Ele falou, vamos editar e levar os vídeos pra ele, né? Ele falou, não, vamos levar mesmo. Então a gente mostrou pra ele o show, que era o Senhor Barriga Jovem Ainda, que a gente fazia com banda, né? Então era eu tocando na banda, era tipo...
Aí eu falei, igual Chaves e Chapolin, são os mesmos atores fazendo personagens diferentes. Era o produtor, o guitarrista, meu irmão na bateria e tal. E aí a gente mostrou pro Roberto, ele falou, vocês são loucos, vocês fazem isso mesmo? E todo mundo gritando, Chespirito, eu te amo, ele vendo, porque ele queria saber, mas o que vocês estão cantando? A brincar, ele falava, o que vocês estão falando? A gente explicava pra ele. Daí, Boa Noite Vizinhança, ele fala, pô, essa música é a minha preferida. Teve todo esse momento ali com ele. Então a gente mostrou isso, aí no final ele desenhou, me deu o livro e tal. E ele falou, pô, obrigado, Adriano. Eu falei, obrigado você, eu fiz assim pra ele, né? Tipo, no final eu falei, posso te abraçar? Ele falou, claro, tipo, abraçou. Eu falei, obrigado por tudo, foi porque eu só lembro de você. Eu falei, eu lembro de você desde muito pequeno, que eu sou muito pequeno. E toda vez que eu lembro de você, eu tô rindo. É um momento bom. Eu falei, obrigado. Ele fez assim pra mim, o que eu posso fazer? Assim, mas, tipo assim, super simples. Gente boa demais, super humilde, tava super lúcido. Apesar o corpo mais debilitado, claro, mas assim, super lúcido. E foi isso, foi um negócio mágico, era tipo assim, parecia que tava todo mundo entre amigos, mas deles me receberem ali também. Claro, veio com o Edgar, é nosso amigo, né? Mas foi uma tarde ali entre amigos, entre eles, eu falei assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui? É surreal, assim, né? Aí tinha essa foto do Edgar, e o Edgar saiu e tal. E eu falei, caramba, em novembro ele faleceu, né? Então foi o último encontro deles ali, né? Então eu falei, tipo, tá. E aí daí eu lembro que eu vi essa foto girando, o Edgar falava, ele ficava, tá vendo? Eu falei, não, mas eu falei, Edgar, tipo, só a parte surreal de estar lá e pensar, você para pra pensar, você fala assim, caramba, né? Tipo, tudo o que aconteceu e todos as, enfim, com o Edgar, com o Carlos, o que a gente tem de aventura por aí, eu falo, mas de ter esses momentos, né? De você entrar que vai um pouco além até do... Também dali os amigos estão conversando, né? E aí tinha um lado assim que o Edgar falou que o Roberto sempre falou isso pra ele. Quando ele ligava pro Roberto, falava, Roberto, tô fazendo uma turnê nova. Ele contava pro Roberto, né? Fazendo um show em português agora, vou fazer um show não sei aonde. Tudo bem pra você? Tô fazendo... E o Roberto sempre falava pra ele, faça como você sempre fez, que eu sei que tá tudo bem. E aí todos esses anos... Às vezes eu tô perguntando, às vezes chega uma proposta para trazer o Edgar, vou fazer uma publicidade na Colômbia, vamos fazer um show no Brasil, um show no Panamá. Falo pro Edgar, tá aqui, você quer saber os detalhes? Aí ele fala para mim, faça como você sempre fez. E começa a rir assim, eu falo, tá bom, entendi. Então eu falo, essa ligação mágica assim só aumenta a minha responsabilidade e essa ligação que a gente tem com eles, de amizade. Tem o trabalho, claro, mas vai além já. Com todos eles, assim, virou uma... E eles são muito... legais, simples e gente boa, até com essa mentalidade que eu falei que eu vim dessa cultura mais do punk rock e tal. E eles também são assim, cara, nada é problema, vamos tentar resolver. Claro, a gente tem muitos, claro, tem produtores ótimos, eventos perfeitos, mas a gente já pegou muito produtor picareta, gente mal intencionada, gente que tenta. Mas a gente vai tentando como um time, assim mesmo. Então, e você vai aprendendo muito com eles, né? E cada viagem é um monte de história nova que eles contam. Então, são esses momentos, assim. Então, fica essa... Fazer parte disso dentro totalmente da minha insignificância dentro disso, mas só pelo lado fã mesmo, do tipo, caramba, tipo, eu nunca imaginei que... E às vezes você para pra pensar, você fala, nossa, é verdade, né? Tipo, esse apartamento é o 72, eu comprei porque era engraçado, na casa do seu Madruga, o Edgar tá esquentando pizza no micro-ondas aqui porque tá dando a hora de ir pro aeroporto, a gente já saiu, passar alguma coisa em casa e tal. Então, esses momentos mais surreais e ao mesmo tempo de ver até hoje. Então, já são 13 anos com ele, né? Ele estava aqui até 2 semanas atrás, né? Sempre tem a pessoa que encontra eles pela primeira vez, claro, né? Então, você vê essa emoção que eles causam em todo mundo e a responsabilidade deles e a imortalidade do trabalho deles, né? Nossa, sim. Mas, cara, eu tô sem palavras, eu não sei por onde eu começo, assim, de tanto choque, assim, de imaginar... Se você soubesse. Não, cara, de imaginar o que é ter passado por isso, assim, de olhar e falar, meu... Como fã, como todos que estão assistindo, é uma experiência completamente maluca. Mas talvez uma das coisas mais incríveis disso é o ter conhecido e tudo mais, mas você olhar e falar, esse é o nível de confiança que ele tem em você, né? Sim, dessa loucura de falar, cara, e essa responsabilidade que tem, né? Tipo, depois você pegar o Carlos também, que gente boa demais, assim, engraçadíssimo. Primeira vez que eu trabalhei com ele, ele sabia que eu trabalhava com o Edgar, mas ele não tinha uma ligação próxima com o Edgar. E eu falei, cara, vamos trabalhar, vamos fazer o show, vou te contratar, tinha outras cidades envolvidas e tal. E chegar no fim do show é normal, você vai lá mostrar, tá aqui os números, não sei o quê. Não, tipo, tá bom? E por que você tá me mostrando isso? Não, tá aqui, você quer ver? Não, tá tudo certo. Aí na segunda vez também, Adriano, sabe querendo te xingar? Você vai vir com essa planilha de Excel de novo?
Ele fala, tu maneiras. Tipo assim, cara, segue o Você jogo. toma conta e fala, você só me fala que horas é onde eu tenho que estar, se você falou que é pra eu estar lá. Tipo, eu não tô lá. Então, eu não tô falando isso, nossa, olha, é justamente pra mostrar a responsabilidade que só aumenta, entendeu? Não de tipo, caramba, ele falou isso. Não, ele fala assim, que eu falo, cara, meu Carlos Wagner, né? Sim. E do momento que a gente tá rindo ali, depois no backstage, ou no hotel, ou no avião. Então, ter todos esses momentos com eles e ver que pô, a gente conhece a genialidade deles, como ator, como humorista, como comediante, os gênios que são. Mas são pessoas muito gente boa, muito simples, humildes assim, e que se importam com as pessoas, né? Então tem muita coisa que se fala, tal, que fica essas coisas na imprensa, tal, mas assim, todos eles, assim, são pessoas, tipo, você fala assim, caramba, tipo, como é legal poder estar perto deles. Tem o lado fã, mas tem o lado de amigo mesmo, de como eles ensinam a gente de ver coisa, às vezes parece que é um problema, mas a gente resolve, vamos resolver. Então, toda essa mágica de estar com eles ali e a confiança, né? Nossa, é sensacional, cara. E assim, eu trabalhei, eu fiz rádio e televisão, e aí eu trabalhei, eu lembro até hoje, minha primeira experiência vendo um famoso enquanto profissional foi no Terra, em 2012, que eu entrei para cobrir as Olimpíadas. E aí eu me lembro muito bem que eu tinha acabado de entrar e eu cruzei o caminho do Marcelo Taz. E na minha cabeça deu aquela travada assim, caraca, o Taz. Tipo, eu adoro o trabalho do cara. E do meu lado aqui estavam aquelas pessoas trabalhando em setores, assim. Tipo, todo mundo, era um corredor, um monte de gente trabalhando. E eu andando no meio, assim, nervoso pra caramba. Primeiro dia, passa o Taz por mim, que foi numa pasta, assim, acho que tava no celular, uma coisa assim. Eu falei assim, boa tarde. Eu... não sai nada direito, assim. Aí, ninguém mais virou. E aquilo pra mim foi um choque de tipo assim, cara, é só uma pessoa trabalhando, exatamente como todas as outras estão trabalhando. É só uma pessoa normal, esse é o trabalho dela, dos outros aqui do lado. E uma hora isso entra num eixo. Depois eu trabalhei em rádio, trabalhei em produtor, e era famoso o tempo inteiro entrando, o tempo inteiro. Eu nunca me esqueço que entrou o pessoal do Sorriso Maroto pra fazer um negócio na rádio, e tinha um monte de fã pra tirar foto. E aí as fãs ficaram todas num... Eu tô falando todas porque, se eu não me engano, eram todas mulheres, assim. E elas estavam atrás de um vidro, numa salinha à parte. Só que elas ficavam de frente pros caras entrando na rádio. Começaram a chorar, estapear o vidro, todo mundo ficou doido com aquela coisa de fã. E eu tava recebendo eles ali. Eu já tava trabalhando há um tempo, eu era produtor, né? Ali, só que eu tava, na hora que eles entraram, você tava meio que, tá, quer um café? Sabe, uma coisa meio básica, assim. Aí um dos caras, os fãs estapeando aquilo, o cara virou pra mim e falou, o Justin Bieber, que tinha vindo pro Brasil há pouco tempo, tinha causado, tinha dado aquela confusão. Ele conversando, eu tenho que educar meus filhos de outra forma. E os fãs estapeando, o cara pegou pra falar do Justin Bieber. Por quê? Pro cara, tipo, mais um dia de trabalho. Exato. Pro fã, aquilo é mágico. Pra mim, aquilo assim, eu não sou fã do Sorriso Maroto. Então, pra mim, pô, que legal, cara, bom. Quando eu conheci o Edgar, por exemplo, eu conheci um monte de famoso. Eu lembro quando eu era moleque, conheci os caras do Deep Purple, que pra mim, uma das bandas que eu mais gosto. Os caras me cumprimentaram, eu lembro do Ian Pace, nos matérias que eu mais sigo, assim, na vida, que eu mais adoro. O cara me cumprimentou, não sai nada. O Edgar foi quase a mesma coisa no fatídico dia lá do Petris, que, cara, poucos dias eu fiquei tão nervoso na minha vida, assim, né? Você não sabia, né? Eu não sabia, a culpa dele, ó. Surpresa, né? Surpresa dele, da Carla. E vendo o tempo, a fila, e sabendo que, cara, eu não posso falhar, a gente tem que acabar, tipo, cravado, porque não posso ficar 30 segundos e atrapalhar a primeira pessoa que vai chegar. Tem que dar tempo, o tempo é pra eles, não é pra entrevista. Que eles da responsabilidade. Foi um nervosismo tão grande que, assim, desligar meu modo fã na hora e falar, cara, eu estou trabalhando. Vamos gravar. Logo de cara, entra o Edgar, assim, tem 8 minutos, sabe? Desliga na chave aqui. Cara, é um teste de fogo. Porque dá a tela azul, né? A tela azul. Até você ver... Porque, assim, pessoas que são famosas, você consegue vê-las com um olhar de, ok, trabalho e tal, depois de um tempo se torna uma coisa normal. Ver um fã e falar, ok, é normal... Pra você também foi difícil, como... Assim, eu vi o Edgar 2 vezes na vida. Uma foi só na CCXP rapidinho, outra foi entrevista. Mas eu não desligou lá do... Não, o meu já... Eu falei, são 13 anos. Seria um... Muito mais caso de tempo. tomar um remédio. Mas porque virou, eu falei, agora ele é o Edgar, né? Então,
vira o... É outra coisa que a gente tem, porque eu falei, ele conhece, pô, meu filho nasceu, ele tava lá, conhece meus pais. Que legal. Meu avô faleceu, ele ficou triste, ele conhecia meu avô. Então, é uma pessoa que virou da família. Já passou o Dia dos Pais na minha casa com os meus pais, assim, porque calhou de bater na turnê. Eu falei, Edgar, a gente vai almoçar com a minha família, não conhece. Meu pai e ele têm a mesma idade, tem a mesma geração, eles trocam informação sobre filme. Então, é tipo, que eles são da mesma idade, assim. Então, já virou o Edgar, né? E o Carlos é a mesma coisa, total da família. Liga pra como é que você tá? A gente não fala só de trabalho. Então vira essa coisa de estar se falando, viraram amigos. Mas quando você para e pensa lá do fã, porque eu ainda sou fã. Então aí você tem que assistir meio que separando do trabalho, né? Porque eu era aquele fã que tava nos fóruns discutindo. Quando o Espírito Zombeteiros Parte 2 era um episódio perdido, o VHS que rodava era uma copa minha, que eu tinha gravado quando eu era pequeno. Cara, Tipo, que eu gostava muito desse episódio. E aí, pô, isso aqui é perdido. Então a gente fazia a troca de VHS entre os fãs ali, lá no começo dos fóruns, né? Tinha aquela página do Cleo Tais, não era alguma coisa assim que chamava? Primeira página de Chaves que tinha, alguém fala, é o Cleo Tais. Ninguém sabe quem é essa pessoa. E aí tinha esses fóruns de troca de fitas. As primeiras VHS que saíram de Chaves no México, que era o melhor, que agora depois virou DVD, o melhor. sim. Eu comprei elas também, não quero, eu preciso ter isso, de colecionar as fitas da Top Tape. Quando eu era criança, assim, eu ligava na Top Tape. Vocês não podem mandar uma foto do Chaves que tinha as capas do VHS, você não tinha? Uma vez eles mandaram um pôster pra mim, assim, de publicidade. Eu tenho isso até hoje. Então, assim, era aquele fã que colecionava, que gostava e agora tá trabalhando. Claro, hoje eu sei separar tudo. Mas é muito legal pelo lado do fã, de falar, pô, o Adriano lá de trás tá orgulhoso. De saber que... Também todos os projetos que a gente já fez, né? Às vezes eu falo, tava falando com o Edgar agora, nessa última viagem. Falei, Edgar, acho que a gente tinha que listar todas as cidades que a gente passou, todos os projetos que a gente fez de lançamento de videogame, do aplicativo, produto, participamos, tem o licenciamento para as estátuas da Iron Studios, tem muita coisa. O Edgar me colocou em contato com a família Valdez para representar eles hoje, então os direitos para representar a imagem do ator Ramon Valdez estão comigo, a Paloma, filha da Relines também, o Ruben também, enfim, todos os que já faleceram, os direitos de imagem dos atores estão comigo. Então tudo isso virou um trabalho, mas com um tom meio de tipo uma grande família mesmo, assim, né? Porque o Edgar fala assim, ó, pro Esteban, por exemplo, quando a gente conheceu o Esteban Valdez, o filho do Ramon, mas Esteban, esse aqui é o Adriano, ele é meu agente, super fã, e ele consegue te ajudar quando for lançar as primeiras estátuas do Seu Madruga. E a gente se conhecer e também tá trocando essa ideia com a filha da Relines, que é a bruxa. Também, tipo, ela manda mensagem pra mim, nossa, ficou demais a estátua, obrigado pela ajuda. Ela me mandou uns discos de vinil que eram da Angelines. Ela falou, tinha uns discos aqui da minha mãe, que era quando eles gravaram aqueles os discos que saíram no México, na época que eles gravaram cantando os temas. Ela falou, eles recebiam a cota deles. Cada um tem uma... Então tá lacrado aqui até hoje. Ela falou, isso tem valor pra você? Porque eu queria te dar de presente. Eu falei assim, como assim isso tem valor pra mim? Você tem isso na sua casa? Ela falou, então eu vou mandar pra você. Aí ela falou, porque eu acho que você vai ficar feliz. Claro que eu vou ficar feliz. Eu falei, fora a honra de você estar me dando isso, que você é a filha dela. Isso é uma coisa da sua mãe que você tá dando pra mim, que tá guardado há quanto tempo? Isso foi gravado no final dos anos 70. E ela falou, não, mas eu tenho certeza que você vai guardar melhor que eu quero deixar com você. Então, eu falei, então, era uma coisa que era da Angelines, que tá comigo. Então eu falei, tem o lado do fã que fala, caramba, isso aqui é demais. Eu tô em choque. E ao mesmo tempo, dessa responsabilidade de pô, vou sempre dar o meu melhor para eu trabalhar com eles assim. Pô, quem que você entra na frente do tiro, assim, você pula na frente, porque eu falo, tudo que aconteceu, deixa muito orgulhoso lá o lado fã, e tem o lado profissional também, de tudo que a gente está desenvolvendo, mas de poder fazer parte disso, de trabalhar com isso, né? Estou trabalhando com o que eu gosto, então eu tenho que agradecer e poderia conhecer e dizer, beleza, tipo, não, mas são pessoas incríveis, assim, então você fala assim, pô, é um ganha-ganha muito, então tem que ser, eu sou muito grato a isso e dou muito valor para isso, então mesmo 13 anos depois, não importa onde a gente está indo, é como se fosse a primeira vez que a gente está trabalhando junto, que aqui tem que dar certo, aqui a gente tem que tomar conta disso e tal, para não dar problema. E levando. Mas assim, cada ano a gente vai se divertindo mais, que a gente, sei lá, se às vezes a gente passa um perrengue na estrada, algum produtor picareta, alguma coisa, a gente até fala, tudo bem, no ano que vem a gente vai estar rindo disso. Tipo, porque o Edgar fala muito da seleção natural. E o Edgar fala quantas pessoas passaram na vida e quantas pessoas você conheceu na vida, quantas pessoas ficaram do seu lado. Ele fala, é a seleção natural.
Ele falou, vai ter gente boa, vai ter gente boa, vai passando, pum, pum, vai saindo. Ele falou, e a gente vai ficando, a gente tá montando esse nosso time, né? Principalmente todo mundo que eu trabalho começou ali com o Edgar, porque minha carreira era outra. Tava dentro da área de marketing, isso, mas não era entretenimento, era mais um lado corporativo. O entretenimento tava ali quando eu tinha banda, era algo que eu queria fazer, mas era meio que, pô, quem sabe um dia. Sim. O Edgar foi essa mudança do caminho, né? Foi o que abriu a porta ali. Porque desde o primeiro trabalho com o Edgar, as outras pessoas envolvidas, então as emissoras de TV, de rádio, gente de imprensa, contratantes, ninguém, claro, ia me perguntar isso. É a primeira vez que você está fazendo? Nem tinha um porquê. E você tinha que fazer como se não fosse a primeira vez também, né? Então você ia aprendendo na marra ali, mas essa responsabilidade ela só vai aumentando. Agora você já sabe, ali dá problema, ali não dá, tem que resolver isso. E só foi ampliando, né? Então, mas foi o Edgar ali que começou e foi Chaves, né? O meio do Chaves, desse lado fã. Falou, pô, eu vou pro México, que é a terra do Chaves. Primeira vez que eu entrei no hotel lá, eu liguei a TV, tava passando um episódio de Chapolin. Eu falei, caramba, que legal, eu tô no México assistindo Chapolin. Que já era uma coisa de fã, assim, você fala, que louco, eu tô no México assistindo Chapolin. Sim. Que já é uma coisa demais. Primeira coisa que eu comprei no México foi um DVD, o melhor de Dom Ramon. Por tudo indo assim, e falei, acho que eu vou tirar uma foto com o seu Barriga. E era só uma viagem que ia mudar tudo ali, né? Então... Nossa, cara, nossa, que trajetória. É louco, né? Quando eu paro... Às vezes eu não paro pra pensar, mas agora que a gente tá falando aqui... Um dia eu tava conversando com um amigo meu, faz pouco tempo, assim, eu falei assim, quando a gente tá vivendo as coisas boas, perrengues e tudo mais, não tem o mesmo peso do que quando a gente para depois pra falar. Bons e ruins. Sim. Quando a gente olha depois de uns anos, você fala, nossa, olha lá atrás, tá passando tal coisa. Talvez no dia a dia, você só tá preocupado em viver, né? E talvez daqui 5 anos você fala, nossa, olha quanta coisa maluca aconteceu. Pô, o dia mesmo da entrevista com o Edgar, que pra mim foi um momento pontual, aquele dia foi... No momento eu tava só preocupado em fazer um trabalho legal. Na hora que eu saí, uma massa de pessoas me conheciam por conta do canal. Sim. Então, tentando atender todo mundo bem, todo mundo, sabe, mas pra mim era novidade, porque né, eu não sou o cara que sai na rua e tem todo aquele de gente que me conhece. Hoje eu olho pra trás e falo, cara, que dia maluco. É um dia, assim, né? Que você vai lembrar ali do dia, como você tava, que você tava vestindo. Eu lembro exatamente eu entrando na rua ali no teatro. E eu tenho uma memória fotográfica boa. Mas eu lembro de tudo, assim, que você fala, porque são esses dias que você vai... E toda loucura, né? Que fala assim, eu entrei num set de cinema a primeira vez, porque eu tava com o Carlos Villagrán. Cara, que animal. E por estar lá com ele, depois isso gerou eu estar num set de novo, aí já trabalhando direto com o Danilo, né? Fez o que eu era o comissionário penal da escola, depois os Exterminadores do Além, que já era só eu, não tinha o ator Chaves, mas que já dali saiu também essa ligação. Então, como uma coisa foi ligando a outra, e como é louco tudo isso, né? Você fala, pô, e é com Chaves, né? Não, e é maluco, cara. E assim, não é porque nós somos amigos, não é porque você tá aqui e tudo mais, mas eu tenho uma experiência que eu acho que eu já comentei contigo. Primeira vez que eu te vi, na verdade, foi no próprio Danilo, que em algum momento, talvez foi algum ator de Chaves, alguém que o Danilo falou alguma coisa assim, tá ali o Adriano, tal. Aí eu lembro que muito tempo depois, não sei se tanto tempo depois, mas um tempo depois, teve o show do Carlos Villagrán em Valinhos. Sim, você Final de 2019 eu tava lá com meu irmão. E eu me lembro que eu tava olhando o palco e eu vi você passando. Se não me engano, tava o Antônio do Fórum Chaves. Tava lá fazendo. Conheço o cara do Fórum. E assim, o canal tinha, sei lá, 2 semanas, 3 semanas. Ninguém me reconheceu, ninguém sabia, ninguém assistia ainda. E eu me lembro que eu tava com meu irmão, a gente tinha comprado pra tirar foto com o Carlos e tal. Chegou em cima da hora, meu irmão trocou. Ao invés da foto, ele queria um autógrafo. Aí, tal, beleza, vou fazer. E eu lembro que o meu irmão falou, vou pedir pra ele assinar o Kiko, que eu vou tatuar. Aí eu pensei assim, falei, cara, uma fila gigante, tendo que atender todo mundo, é um tempo, né, natural. Você vai parar pra pedir, querendo um senhor, né, assim, isso não vai ser muito abuso, né? Tipo, você fala, pô, para tudo e vai lá autografar o meu braço. Aí fala, vou tentar, né? Mas... E eu lembro que ele falou com você. Não sei se você lembra disso. É que ele desenhou o Kiko. Desenhou o Kiko. Você foi lá e falou... Volta a falar, a gente não se conhecia, não tinha um canal, mal tinha um canal. Você foi com a maior paciência. Você falou, não, isso aqui vai demorar um pouco mais de tempo, porque alguns segundos a mais, porque ele tem que fazer isso direito, vai tatuar. Fechou a porta. Eu assim, não, deixa... tem que fazer, porque eu falei, tatuagem é... Fazer um negócio bem feito. Cara, eu
Meu irmão te adora Eu lembro disso. pra caramba por conta, assim, óbvio, depois de tudo, né? Vocês falaram depois, conheceram. Mas aquele dia meu irmão falou, meu, que tato, cara, que... É aquilo que a gente fechou e aí eu deixo o cara, ele desinflou a mochila. Porque aquilo deve cansar, né, meu? E aí eu falei, eu saí e falei, meu, que tato, cara. Que... Eu lembro, ele fez um desenho, porque o cara falou, pra fazer direito, vamos fazer um negócio direito, né? É legal, tipo... Foi de uma coisa de se colocar no lugar do fã, que, tipo, aquilo é a primeira vez, foi a primeira vez que eu tava ali perto. Um adulto, mas eu tava, primeira vez, e você sai com essa impressão o que você tava falando de responsabilidade. Então, o trabalho tem uma responsabilidade que vai muito além de tudo que se pode pensar. E que vai impactar a vida do outro talvez pro resto da vida. Como foi o meu caso, do meu irmão, assim, desse dia específico, né? Isso é muito louco, cara. Vocês param pra pensar sobre isso? Então, às vezes, no automático, não. Já vou deixando que eu falo assim, eu paro pra pensar. Às vezes eu falo, às vezes eu paro assim. Que as pessoas estão... A gente tava gravando uma série com o Edgar agora, que ele tá lá em São Paulo. E tinha um monte de gente vendo ele pela primeira vez, né? Então, assim, é muita emoção para as pessoas. E ao mesmo tempo a gente tem que dar uma assinada. Putz, o Edgar precisa decorar o texto. Ele tá atuando aqui em português. Ele tá trabalhando. Tem uma pressão, tipo, não é nenhum evento e tal. Então ele tem que saber dosar isso, que é difícil. Mas você tem que lembrar, mas você não pode. Mas às vezes eu paro pra pensar e falo assim, caramba, seu barriga. Ele que tá aqui, né? E às vezes tem coisa que eu tô perguntando pra ele ainda, que ele tá. A gente já tá atualizando, mas tem coisa que eu quero saber de fã, às vezes ainda. Eu digo, mas quando vocês gravavam a série, como que era? Ah, era assim e tal. Então, ainda tem esse lado, mas você vai tentando, às vezes eu paro pra pensar, mas aí também é mais na hora de agradecer. Tipo, pô, legal, mais uma que a gente fez, legal. Mais uma que a gente tá junto, que o Edgar sempre fala, vamos, a gente vai dar risada, né? E nessa viagem agora, o Edgar falou pra mim, eu não sabia disso. Ele falou, sabia que você é a pessoa que mais trabalhou comigo? Eu nunca fiquei tanto tempo com a mesma pessoa. Eu falei, é mesmo, Edgar? Ele falou, eu falei, caramba, que obrigado, né? Ele falou, nunca fiquei tanto tempo com a mesma pessoa, porque sempre aconteceu alguma coisa e tal. Então ele sempre volta muito nessa história que ele brinca, da seleção natural e tal. E de tudo que vai levando, né? Então, assim, às vezes eu não paro mais pra pensar, mas porque eu falo, beleza, deixaria eu já... Mas o Adriano lá dos anos 80, tipo... Não, tá vibrando. E agora você falou uma coisa que me deixou pensando, cara, de fazer perguntas e tal, assim, de fã. Você com o Edgar, com o Carlos, tem hora que você vai meio, tipo assim, Carlos, aquele episódio lá, tem hora que ele faz, meu Deus, pô, vamos discutir o que a gente vai jantar. Não fala de Chaves agora. Rola? Não, rola. Eles contam, mas contam de boa. Tipo, contam. Você quer saber? ou histórias deles. Às vezes eles contam histórias que eles falam, isso aqui você não conta pra ninguém, hein? Pode contar isso aqui. Ah, legal. Mas tem coisas que o Edgar conta, por exemplo, aquele episódio que o seu Madruga, eles estão jogando ping-pong. O seu Madruga sai da casa e ele dá uma raquetada assim com a panela, né? Que o ovo vai na cabeça da Dona Florinda. Cara, ele falou que o Ramon fez aquele no primeiro take. E ele falou que a produção inteira morreu de rir. Ninguém acreditou. Ele falou, teve que ir aquele, mas tipo, ele falou, foi no primeiro. Ele falou, ele sempre surpreendia a gente. Caramba. Então eles vão contando essas coisinhas, assim, eu lembro um dia tal, que a gente gravava. A Paty, né, a Ana Delamacor, ela foi assistente de direção também. Antes de ser a Paty, né, ela trabalhava ali na produção, ela trabalhava com o Henrique Segoviano e tal. Eu percebi isso um dia por conta dos créditos, que eu falei, essas datas não batem, fazendo pesquisa pro canal. Falei, caramba, tal. É muito legal a história dela, porque ela foi uma pessoa que trabalhou para o elenco e depois virou o elenco. Então ela tem os dois lados para contar. E ela editava o programa. Então ela tem uma história, ela falou que uma vez deu algum atraso, um bloco estava entrando, eles estavam editando o segundo bloco. Ela falou, a gente estava tipo correndo que nem louco para botar o programa no ar. Então, todos eles têm histórias muito legais pra contar, assim. Então, a Ana, como é que era a dinâmica no camarim quando você chegava com o elenco? O Edgar queria refrigerante, o outro queria não sei o quê. E depois, como você virou do elenco? Me chamaram, eu tava meio sem jeito, só que aí você vira do elenco, as pessoas que você tava ajudando ali a produzir alguma coisa, você passa a ficar junto com elas no camarim, né? E aí as outras pessoas que trabalham com você estão ali te preparando agora com figurino, maquiagem e tal. Então ela tem os dois lados. Então todo mundo tem histórias interessantes. Os próprios filhos, né? Como é que era a visão do Esteban, das filhas, do Ramon, o Miguel, o neto dele. Como é que era viver com o avô, seu Madruga. Então você vai ter todas as histórias que eles vão contando, tanto da parte pessoal, como a parte profissional. Todas as loucuras que eles viveram na estrada, né? O Edgar conta um monte de história, o Carlos também. Eles faziam circo nos anos 80, né, cara? Na América Latina.
Então é um monte de história, assim, mas às vezes, por exemplo, essa última viagem aqui, estamos há 13 anos conversando sobre isso, aí não tem coisa que eu pergunto, pô, mas no Chaves era assim? Ou aqui você está gravando diferente? Porque o Edgar, ele fala muito que tinha o lance do ensaio. Então sempre quando a gente vai gravar um comercial ou fazer a série, o Edgar sempre fala isso, pessoal da produção. A pessoa que inventou o ensaio era um gênio. E aí ele fala, se vocês gostam de Chaves, se vocês são fãs de Chaves, ele fala, entendam que tudo ali que a gente fez foi muito ensaiado. Ele falou, então o Roberto escrevia, a gente sentava para ler o roteiro. Nessa hora de ler o roteiro, a gente podia sugerir piadas ou tentar algum improviso, porque você está na leitura do roteiro. Se o Roberto falasse, ok, entrou, já entrou pro roteiro. Então a gente faz desse jeito. Ele falou, daí a gente um dia para ensaiar no cenário. Marcação de câmera. Ele falou, eu sabia quantos passos eu ia dar. Eu sabia para onde eu ia virar, a câmera sabia o que eu ia fazer. Então ele falou, era tudo friamente calculado. E ele falou, e aí na hora de gravar, a gente tinha que replicar. O que a gente leu no roteiro? O que a gente fez na marcação de cena, a gente entrega. Ele falou, então ele fala, é isso? Ele falou, se vocês são fãs de Chaves, e ele fala isso para as equipes de produção, ele fala, é assim que a gente trabalha. Ele fala, porque quem inventou o ensaio era um gênio. Que maravilha. Então eles vão dando essas coisas, e ele fala, e é por isso que o nosso trabalho está aí até hoje. Ele falou, então, tem gente que fala, nossa, era tudo improvisado. Ele fala, não, todo mundo, era tudo friamente calculado. Ele fala, todo mundo sabe. E ele falou que então a equipe de produção estava gravando, tá todo mundo olhando aqui. Então, estamos nós dois aqui, tem a câmera aqui, as pessoas. A equipe estava rindo do que a gente estava fazendo aqui. Ele falou que o Roberto estava ali no monitor. Ele falava, temos que fazer de novo. Mas tá todo mundo rindo. Mas aqui pra TV não ficou engraçado. Que é a visão do diretor, exato, né? Exato. Então vamos fazer de novo. Porque era todo mundo rindo, só que não era festa. Ele falou, a gente tava fazendo comédia, mas o sinal das pessoas estarem rindo é bom. Mas não era só aquilo que definia também. Então eles vão dando essas coisas. Mas tem um monte de coisa que eu pergunto, que ele vai contando e... Até hoje. E aí eles falam tranquilo, eles sabem que eu sou fã. Não, e é maravilhoso, porque eles te falam, e você conta pra mim, eu tô assim, e milhares de pessoas... Exatamente, todo mundo, então, tem uma história legal pra dividir com os fãs, que é o que as pessoas querem. E às vezes tem história que passa batida numa entrevista. E é que nem o caso aqui, acho que o pessoal que tá assistindo, vocês... É o fã hardcore que eu falo. Né? A gente vai ali na minúcia, a gente quer saber que ano foi chato. Que ano foi gravado, olha ali, não sei. A cor da meia do X-Pirito. Exato, ali trocou, olha, ali o Carlos ainda tem uma ceninha ali que a bochecha não estava inflada. Ali ele riu de verdade. A gente é esse fã, né? E isso vai passando batido, claro, na imprensa normal, até porque nem tem como perguntar isso também, não. Se pensar... A imprensa ali tá... Eles que geralmente perguntam qual é o segredo do sucesso do Chaves. É a pergunta que tem em todas as entrevistas. Que é tipo, tão amplo essa pergunta, que vai falar o quê? E tem todas a gente vai fazer uma entrevista, eu brinco com o Edgar, qual o sucesso qual o segredo do sucesso do Chaves? E o seu Madruga já pagou o aluguel? E a gente entende, tá ali pelo entretenimento também. Mas essa né, eu falei, então é o momento que a gente tá com eles, pô, mas isso você lembra? Aí nem tudo eles lembram também, né? Natural, né? O Edgar é uma pessoa com mais memória e mais material, né? Então o Edgar ele tem muito material no Super 8, que ele gravava ali dos bastidores. Tem sempre com aquela câmera dele no avião, né? Ele tem as fotos ali, quer dizer, ele me mostra, olha essa foto que eu achei. Olha isso, tem esse material e tal. Então, eles vão contando. O Carlos vai falando, eu lembro disso, que o Carlos também saiu em 78 do programa. Isso, era 78. E aí ele vai falando, pô, eu lembro disso, eu lembro daquilo. Mas as histórias na estrada, enfim, tem de tudo ali. Mas, por exemplo, o Edgar chegou agora 2 semanas atrás, ele me trouxe essa camiseta de presente. Que tá escrito em espanhol ali. Então... Trouxe, porque ele sabe que eu gosto, não é só tipo, ele falou, trouxe isso pra você. E até uma curiosidade, no dia do Carlos Villagrán, eu tava com a camiseta igualzinha, que é verde, escrito só que Perigo. Perigo, sim. Aí na hora que eu fui tirar foto, tava tão nervoso, cara, tão nervoso, que eu abracei ele e tal, sabe? Até é aquilo, se você passa do ponto de cair a ficha, eu começo a chorar. Eu sou chorão. É uma emoção gigantesca. E aí eu dei um abraço nele, e aí ele olhou e fez assim, é uma alma negra? E nem é, mas eu tava tão nervoso que eu só fiz, eu falei, até eu explicar eu não vou conseguir. Do episódio tal, do seu Madruga, professor, eu falei, não, Aí depois eu falei, eu devia ter falado a verdade, pô, meu 5 segundos do lado do Carlos, eu menti pra ele. Pô, tomara que ele nunca saiba. E numa dessa, cara, você trabalhou principalmente... O Edgar é o de mais tempo? O Edgar e o Carlos desde 2013. Então já tá 10 anos, vai dar 10 anos já. Caramba, esse ano tá fazendo 10 anos. Já fez, porque foi em abril, Fez 10 anos já com o Carlos. Caramba, é muito tempo, né? Assim, já deu uma...
Onde foi essa década? Não, é muito louco. E também teve o período da pandemia, que foi um período, tipo, que são 3 anos que a gente meio que tem dificuldade pra contar, né? Tô Assim. pensando, fez 10 anos com o Carlos também. Cara, que incrível. E numa dessas, assim, não entrando em polêmica nem nada nesse sentido, mas já deu, tipo, coisa assim, falando, meu, vai dar ruim, ou deu algum problema, alguma coisa no meio, sei lá, perrengues De coisa estrada, assim, comprou várias. o tempo inteiro. Não é o tempo inteiro assim, tipo, no fim você vai, hoje você, claro, no tempo, sei lá, tem um produtor que quer vender, você não sabe quem é o produtor, tá fazendo pela primeira vez. Uhum. E eu sempre me coloco no lugar do produtor. Porque você atende ao produtor. Tem um produtor que chega pra gente, que é o contratante, né? O contratante local, o produtor local, chega, quero contratar um show do Edgar nessa cidade. E aí então a gente tem essa negociação com esse cara. Certo. E às vezes, claro, sempre vai ter as pessoas que você trabalha pela primeira vez. E com quem o que você já fez, você tenta entender ali, mas você nunca sabe até você fazer a primeira vez. Só que eu sempre me coloco no lugar do produtor. Beleza, o cara nunca trabalhou comigo, mas ele não tem obrigação nenhuma de ter trabalhado comigo. Porque eu não trabalhei com todo mundo, então sempre vai ter as pessoas que vão trabalhar pela primeira vez. E eu já fui esse cara com o Edgar lá atrás. Quem era eu quando o Edgar falou, vamos fazer junto? Vamos. Então, tipo, o Edgar me deu uma oportunidade ali que ele confiou. É tipo quando você tá tentando procurar um estágio, né? Exato, quando você tá falando que tem o cara que já trabalha com isso, é um mercado fechado, ok. Mas tem a pessoa, beleza, vamos tentar. Então, assim, mas tem vários perrengues, assim. Coisa de estrada. Ixi, aí tem de tudo, história de tentar roubar, pagar. Eu até brinco, às vezes as pessoas contratam seu barriga e não querem pagar o aluguel. Já aconteceu de tentar dar chapéu? Já, várias vezes. É que aí também você não trabalha nunca mais, né? Mas tudo feito com contrato. Acho que tem jeito, às vezes acho que a gente não controla. Fila de foto, assim, por exemplo. Tem a parte do meet and greet aí, que não é só dos atores de Chaves. Hoje já tá mais... Lá atrás isso era um pouco mais confuso no Brasil, porque é uma coisa que começou ali no meio dos anos 2000, talvez. Já vem mais dos Estados Unidos essa cultura do meet and greet, de você comprar foto, autógrafo. Mas aí com todos os atores, aquilo tem um controle, né? Tem uma quantidade que está sendo vendida ali. Então, assim, tipo, vendeu... Você tirou 150 fotos. Você sabe quantas fotos você tirou. Não é só, tipo, deixa tirando aí. Você tá num ambiente controlado ali, né? Com certeza. E tem gente que chega, tirou 20 fotos, você fala... A gente ficou 2 horas tirando foto, né? Mas esse tipo de coisa, assim. Mas eu acho que é mais isso. Mas assim, como tudo tem contrato, e no fim você vai... Já tem muito tempo essas histórias também. Porque no fim você trabalha hoje com... O mercado deu uma boa estabelecida e essa selecionada que tá tendo também. É difícil ter mais essas pessoas mal intencionadas. Ainda tem, você fica mais de olho, mas nada fora do normal, assim. Mas coisa, vamos tentar isso, tentar aquilo, não tem muito... Mas já teve muito. A gente precisava também, né? Ser mais do contrato, né, Federico? A gente não tomar na cabeça, né, também. Porque foi, na verdade, a proteção ali do contrato. E eu sempre falo assim, um contrato tranquilo, se 2 partes assinam um contrato, sei lá, eu e você, nós estamos assinando um contrato. Fala, pô, eu queria botar isso aqui. Você fala, pô, Adriana, eu queria botar isso aqui. Vamos botar isso? Botou. Virou um manual de instrução. Então, tipo... É bom pra todo mundo. O que você quer? Porque eu sempre falo, eu falo isso pra todos os produtores também. O momento mais legal é quando acaba o evento ou o show que a gente tá fazendo e vai todo mundo sair junto pra jantar. E tá todo mundo rindo. E não é que a gente quer ir no restaurante mais chique, a gente quer sentar e comer uma pizza, sabe? Sim. Só pra todo mundo, missão cumprida. O público foi feliz pra casa, você tá feliz com o evento que você fez, o Edgar tá voltando feliz pra casa, eu tô feliz. A gente tá sentado aqui conversando, e quando a gente vai fazer o próximo? Dando piada, comendo. É o melhor momento. Porque então você fala, é um trabalho em equipe no final, né? Com certeza. E quando você fizer um, você vai fazer outro e vai fazer outro. Então, pô, hoje eu tenho a sorte de trabalhar com os melhores eventos do Brasil, os maiores, né? Então, pô, tem coisas perfeitas, como a CCXP, por exemplo. Que é uma honra trabalhar com eles desde o primeiro. Inclusive, o primeiro painel da CCXP foi o painel de Chaves. Maravilhoso. Que a gente fechou o Edgar ali. Então, estive com o Show Espírito em janeiro de 2014. Em fevereiro daquele ano, a gente acertou a participação do Edgar na primeira Comic Con brasileira, na CCXP. Que legal, cara. E aí, teve a infeliz coincidência do Show Espírito falecer uma semana antes, 2 ou 1 semana antes da CCXP. Foi bem no finalzinho do ano, né? É verdade. E aí eu falei pro Edgar, Edgar, você vai querer ir em frente? Você tá indo... Porque ele perdeu um amigo ali, né? Poxa. E a própria CCXP falou, vai dar pra fazer ainda? Não, ninguém pensando assim, tem que fazer. Todo mundo entendendo, né? O Edgar falou, não, o Roberto ia querer que eu fosse. Então eu vou pelos fãs, vou por ele, vamos fazer. Tipo, acho que é uma semana antes.
E aí o primeiro painel da CCXP é um painel em homenagem. Era para ser um painel de 30 anos de Chapolin e Chaves no Brasil. No fim virou um painel de homenagem ao Chespirito no primeiro dia ali para abrir. Então foi só, e desde então também tem essa honra e o prazer de trabalhar com o pessoal da CCXP, que é todo mundo ótimo lá. Então você fala, essas coisas são a seleção natural. Então, no fim, vai ter gente mal intencionada que vai fazer, vai, puf, mas ele bate e volta. Assim, tipo, e aí vem, e no fim, depois a gente fala, a gente vai rir dessa história. Mas tem um monte de perrengue, e tem perrengue mesmo de aeroporto também. Imagina. De chegar, deu overbooking, a gente, pô, mas eu preciso, agora no Equador mesmo. Era um feriado lá no Equador, a gente tinha um evento, a gente tava em Quito, e a gente ia pegar um voo pra Cuenca, num feriadão lá deles. E a gente chegou no aeroporto, o check-in tava feito, tava tudo feito. E a gente chegou, eu falei, pô, vocês não vão poder embarcar. Eu falei, por quê? Porque deu overbooking. Eu falei, mas a gente fez o check-in. Caramba. Eu falei, a gente tem que ir. Eu falei, o evento é amanhã, não tem como... E eu ligando pro produtor, eu falei, cara, o que a gente faz? Tipo, não, daí a gente conversando com o pessoal da companhia aérea, o Edgar, assim, você não vai fazer isso comigo, né? A gente conversando, vamos ver se vai ter no próximo voo, se tem desistência, e aí vocês entram, porque esse aqui deu overbooking, não sei o que, aquelas loucuras, e, putz, e eu falei, eu tô aqui em Quito, eu preciso chegar em Cuenca, não tô nem no meu país, tô com o Edgar, cara, um produtor equatoriano me esperando lá do outro lado, tipo, o que a gente faz? E não tem o que fazer, né? Aí você vai tentando resolver, no fim deu tudo certo, a gente conseguiu pegar mais umas 2 horas só no aeroporto ali, pegamos até essas loucuras aí de estrada, mas aí isso é com todo mundo, né? Só com eles vai na loucura, e aí a gente vai tentando resolver, mas no fim a gente dá risada. No fim... É que é louco você imaginar, você tá no aeroporto e aí o Edgar Vivar tá ali desesperado que ele precisa pegar um voo e ele não tem o que fazer. E assim, olha, infelizmente deu overbooking, mas eu posso tirar uma foto com você? É tipo isso. Pode, mas me ajuda. Você tá triste, mas... Sei lá, a gente vai no médico, por exemplo. Às vezes, tô meio indisposto, tenho que passar no médico, no hospital, vai, não tá tomando soro, posso tirar uma foto? Eu falo pra eles, não tem jeito, vocês têm? Tá todo mundo, a gente entende a emoção de todo mundo e vai indo. Mas tem um monte de história, é engraçado. E por eles, assim, numa dessa, poxa, a foto... É que chega uma hora que ele fala, tipo, pode, claro, quando você tá tomando um soro, não é o momento que você tá mais disposto pra tirar uma foto. Mas... Que faz parte, são ossos do ofício, assim. Você tem que estar e ao mesmo tempo, pô, deixa eu ver se ele tá bem e tal. Mas tem, comendo e tal, tem o pessoal. E aí também tem o pessoal que chega com... A maioria chega com respeito. Tem um outro pessoal que chega mais abusado, assim, mas também nada demais. Acho que a gente vai contornando. Mas tem um monte de história. Ixi, tem vários, mas a gente vai tentando minimizar eles. Minimiza os perrengues o máximo possível. Tem essa emoção que causa junto mesmo no meio do perrengue, né? Então às vezes você tá, sei lá, você quer chegar no portão de embarque, tá atrasado, aí você vai mandando foto. Foto. E tem que falar, não, vamos. A gente fala, gente, só vamos andando, tenta não parar, porque realmente a gente vai perder o voo. E aí não tem muito o que fazer, né? E não dá pra correr com o Edgar. O fã tem que entender. Eu acho que o primeiro passo, e é isso que a gente mais tenta trazer no canal, que a gente até tava conversando antes de gravar, o primeiro passo é ter respeito, cara. Respeita as pessoas, tem que respeitar os atores, respeita a vida, as limitações, e enfim, tudo, os horários. Só tenta respeitar o máximo que você puder, o mínimo que você deve às figuras que fizeram, nossas vidas muito mais felizes, assim, tá né? No momento ali deles. Eu entendo a emoção de todo mundo. E aí, sabe que eles ficam... E é legal, tem muita gente que trava, literalmente trava. Assim. Eu sou o que trava. Principalmente na hora do meet and greet, às vezes a pessoa já chega, você vê, ela tá segurando o choro. Ela tá segurando o choro. Eu falo pra ela, segura mais um pouquinho, pra gente fazer a foto. Aí ela começa a desaba antes da foto. Eu falo pra ela, você tá com pressa? Não. Eu falei, então... Toma uma água, fica aqui um pouquinho, a gente vai passar as outras pessoas na frente, só pra você não sair chorando na foto, não sei que você queira. Não, posso me reposta. Ela fica lá respirando, a gente faz a foto. Até que há pouco tempo viralizou um cara no meet and greet com o Carlos, que tem uma tatuagem enorme do Kiko no braço, e eu não sei qual país que foi aquilo, você lembra? É um vídeo que viralizou há pouco tempo, o cara tem uma tatuagem enorme, muito bem feita do Kiko no braço, e ele tá bem na fila, assim, no próximo aí, pra tirar foto com o Kiko. O cara não consegue falar, assim, aí o Carlos vem, dá um abraço nele, assim. Aí você vê aquilo, você emociona junto, você fala, cara, eu te entendo, sabe? O Carlos também tem um meet and greet com o Carlos e um meet and greet com o Kiko. Essa experiência completamente diferente. Você teve lá com o Kiko, né? Ele não sai do... Não.
Ele é o Kiko. É o marinheirinho. Você tá tirando foto com o Kiko. E ele conversa com o Kiko, faz as coisas, não tem nada. Quando você faz com o Carlos também é super engraçado. E o Carlos não para, né? Tudo é piada, tudo é trocadilho. Tudo você fala, o que é agora? Quando ele não tá fazendo a piada, é que você fala, vai vir alguma piada aí. Porque a gente tava uma vez num bar e falou assim, eu não quero mais... A gente ia na churrascaria, ele gosta de churrascaria, tomar caipirinha. No dia ele falou, eu não vou mais tomar caipirinha, não. Eu falei, por que, Carlos? Não, porque ela me dá dor no olho. Eu, tipo, dor de cabeça. Não, dor no olho. Ele falou, sério, mas tipo, a gente não tava nem na churrascaria. Eu, tá bom, então não pede, não vamos tomar mais. Mas, tipo, dor no olho, né? Aí ele chegou. Aí passou, fomos, até que a gente caiu numa churrascaria. Aí ele, eu quero uma caipirinha. Aí eu fiquei olhando, tipo, ele falou, dá dor no olho, mas é a dupla, ele bebe, né? Ele pegou a caipirinha vem com o canudinho. Ele foi tomar, então, Adriano, ele começa a tomar e o canudinho entra no olho. Falei, preparou uma piada todo esse tempo. A piada foi preparada Ele contou no dia anterior, não vou mais tomar caipirinha porque ela me dá dor no olho. Ah, ele contou no dia anterior? Foi, tipo, passou, a gente foi almoçar em churrascaria, uma caipirinha, ele lembrou. Você viu a caipirinha com o canudinho? Então, Adriano, não sei quem foi tomar. Eu falei, agora eu entendi porque tá dor no olho. E sabe o que é melhor? Você consegue imaginar isso acontecendo. Então, você faz um print mental, assim, da cena, cara. Cara, deve ser maravilhoso. E você comentou da Ana Lilian, né? Sim. Que ela fez umas participações em eventos, ou foi um evento só? Ela veio 2 ou 3 vezes. 2 vezes com certeza. A gente fez com ela Curitiba, Rio e São Paulo. Acho que ela veio 2 vezes. Foram 2? Em 2 anos diferentes, 2 vezes. E aí porque assim, sempre rola as histórias, não sei se isso procede ou não, de que ela meio que, não, deu pra mim minha cota, deixa eu voltar pra minha vida, que ela é psicóloga, né? Se diz pelo evento ou na época do... Que ela, tanto depois que ela parou de atuar, ela fez, tipo, não, eu quero me dedicar a outras coisas, aí ela participou de eventos e tal, e depois já, tipo, não, beleza, participei de eventos, mas... Ou é meio fake Não, isso? ela veio na primeira vez que a gente chamou, que ela fez São Paulo e Curitiba na primeira vez. E aí foi super legal. Na segunda vez ela fez São Paulo e Rio. Mas ela gosta de fazer. Ela curte? Ela gosta porque ela fala, ali é o lado da diversão. Ela fala, agora é divertido vir aqui fazer evento, porque aí vira uma coisa diferente. Ela é psicóloga, tem o trabalho dela no México. E que lá ela não fez eventos em outros países, no Brasil. Então ela vem, ela se diverte e a gente tava até vendo pra ela voltar. Outro evento, porque ela tá... Legal. Não, mas ela curte, não é que o que deu pra ela foi na época ali. Entendi. Ela atuou, ela tinha um negócio da fama, e ela conta uma história que uma vez ela tava andando de carro e tinha uma menininha que viu ela, Pati, se pendurou assim pra fora do carro, para aqui no trânsito, assim. E ela, nossa, ela tá fazendo isso por minha causa. Então o lance da fama, de estar no restaurante, estar sendo observado... Aí ela preferiu voltar pra vida dela, não ter essa... Porque foi uma vida assim, tipo, fizeram o teste com todas as atrizes de Pati, um dia ali na seleção, e o Roberto nenhuma tinha convencido ele. Ana, faz o teste. Aí ela fez, ele gostou, você não quer ser a Pati? Acho que era fazer 8 episódios, né? E no fim ficou. E aí, como foi o lance, como ela foi ficando a fama, ela preferiu não ser famosa. Na época. Mas ela vinha aqui pro Brasil, ela curtiu as 2 vezes e queria vir. A gente fala bastante também. Ela até fala, pô, você tem alguma coisa, tem um evento, eu venho, ela gosta. Vai, Adriano. Então, a gente tá... mas vamos lá, eu falei, e ela é muito legal, porque eu sempre falo isso pros produtores de eventos aqui. Ela tem para quem quer fazer um painel, um conteúdo diferente, principalmente da parte de produção, é muito interessante as histórias que ela tem pra contar, né? E a gente já botou ela junto com a Cecília Lenes, elas fazendo dublagem juntas no hotel. E calhou da primeira vez que eu fiz um evento com ela em São Paulo, que ainda era o Forfun Fest, tinha rolado uma turnê do Edgar de 20 shows aqui no Brasil. E o Edgar foi pro Paraguai fazer uns shows. E ele tava pertinho, eu falei, Edgar, vai ter o show da Ana aqui. Aí ele voltou, ele que apresentou o primeiro evento aqui em São Paulo com ela, que a gente fez o Forfun. Tem os vídeos na internet deles juntos, com a Cecília, é o Edgar que é o apresentador do evento com ela. Que legal. Daí a gente fez Curitiba e depois eles estiveram juntos no Rio também em 2018. E aí depois ela veio pra São Paulo sozinha nessa mesma viagem, mas eu tava até querendo trazer ela, tipo, de novo, ou junto com o Edgar, ou só, porque eu acho muito legal e os fãs gostam muito dela. Nossa, assim, ela é a 3ª Pati, mas pro público brasileiro ela é a Pati. Exatamente. Ela é a Pati. Pra mim, pra todos nós, né? Você pensa em Pati, você pensa nela, né, cara? E é muito legal, assim, quando a gente vê que eles gostam do Brasil.
nesse nível. E aí cai naquela pergunta, cara, que você vivenciou isso mais do que ninguém. É realmente diferenciado o público brasileiro com relação a Chaves de tudo que você viu nos outros países? Sim, tem os países, tem muitos fãs em todos os lugares, mas aqui no Brasil é essa coisa do frenesi, da paixão, assim, sabe? Dos doidos, do que faz canal, tatua, Bruno Girafales. E o Brasil acho que é um país com mais informação já também que vocês. O pessoal do Fórum Chaves, vocês são fonte para muita gente fora também. Nossa, o que entende... Cara, sabe um comentário que eu recebo... Nós recebemos o tempo todo? De pessoas de outros países que assistem a Vila do Chaves para aprender português. Ah, que legal. Porque eles gostam da dublagem. Demais. Eu nunca... Sabe aquela coisa, por exemplo... Desculpa, eu interrompi seu raciocínio. Mas assim, sabe aquela coisa de, por exemplo, você tá acostumado a algum português, um produto nacional, aí você ouve uma dublagem em espanhol, aí você fala, nossa, que estranho. Eu percebo, pelo menos no Vila do Chaves, que isso não acontece. A galera que sempre viu em espanhol normal, vem em português e fala, cara, incrível. E aí, como eles conhecem aquilo lá, funciona como uma ponte mais fácil para eles aprenderem o português. E como eu falo devagar, eu sou um pouco lento, então eles vão pegando com a minha apresentação, eles vão aprendendo português. Então é muito bom isso. E essa de vocês terem muita informação ali que eles não têm, né? Com temporada, para eles funciona igual, né? Se a gente está analisando a dublagem, tudo bem, eles vão estar... É uma curiosidade para eles, né? Como é que fica em português? Como é que fica em espanhol? Mas tem vários vídeos ali que vocês estão dando informação que é universal, né? Sim. Esse episódio aqui faz parte dessa temporada, então eles usam isso como fonte, né? Mas os países, assim, cara, no Equador, muito fã, mas muito assim, de não conseguir andar na rua. O Equador... Mas assim, vamos tirar uma foto? Vamos. E é tudo diminutivo. Uma fotinho, por favorzinho. Eu falo pro Edgar, eles são tão bonitinhos. Mas o Edgar fala, mas vão tirando. Mas aqui no Brasil é essa loucura mesmo, né? Acho que tem todo esse lance também do que rolou no SBT, né? De a gente não ter todos os episódios, a gente tem aquele lance da gente ver parte da obra, as coisas que viraram. Tipo, já chegou o disco voador, eu lembro quando a gente foi lançar o Chaves Kart, a empresa era mexicana. E aí o cara, o pessoal da empresa, do marketing lá da empresa de videogame, Slang, que chamava, né? Eles vieram falar com a gente. Aí eles estavam só fazendo o lançamento no Brasil. Que o Edgar falou, então você quer me levar pra ele fazer o lançamento? Fala com o Adriano. Ele tava conversando. Daí ele falou, eu vou fazer. Eu falei, cara, mas deixa eu ver o que você tá... Por curiosidade, como é que é o videogame? Daí eu falei, então, mas eu acho que isso não vai funcionar no Brasil. Eu falei, você quer fazer... você quer algumas dicas? Ele falou, pô... Daí o Edgar falou pro cara, cara, se você quiser dica, fala com o Adriano. Porque ele vai te dar o lado... Ele falou, o Edgar falou pra ele, porque no Brasil, a visão deles do programa é diferente. E né? O episódio... Claro, assim, se a gente falar do episódio de Acapulco, ele é mais famoso na América, no mundo todo, né? Por ser um episódio diferente. Mas tem coisas mesmo como o disco voador, que é muito forte aqui, em alguns países, mas no México, o mexicano não fazia ideia do que eu tava falando. Quando foi disco voador, ele falou, mas por quê? Não, porque tem um episódio assim, ele ficava, nossa, vocês são... Daí o Edgar explicava, não, então a gente ia fazer esse lado também de meio que customizar para o Brasil, para ele entender como é que ia ser o lançamento do produto aqui. Então fica esse lado que a gente falou do trabalho, do lado fã, é quando as coisas meio que andam juntas, né? De você entender a estratégia, ou não só o lado fã, deixar falar mais alto também, né? Com certeza. Mas a gente foi pro Panamá, também muito fã lá. Na Colômbia, todos eles têm cidadania colombiana. Sabe aquele evento que a gente vê, as imagens que estão passando na rua, uma parada, eles no mais preto e branco. Naquela vez ali, eles ganharam cidadania colombiana. Que era o evento no Caminhada da Paz, alguma coisa assim, né? E eu, quando eu trabalhava nessa empresa, antes de só trabalhar como Chaves, eu tenho um amigo meu que era colombiano, ele estava naquela parada quando ele era criança. Ele falou, eu lembro, ele fala deles passando aqui. Então, como eu tenho muitos amigos também latinos, por trabalhar nessa época que pegava 7 países da América Latina, e eles acham surreal também. Nossa, tá com Chaves, os mexicanos acham engraçado. E tem um lado também curioso no México. Claro que no México eles são muito conhecidos, tem muito respeito por eles, mas não é essa loucura, que é aquela loucura que eu digo de querer ver. Então, quando a gente anda na rua no México, oi Edgar, que respeito, obrigado, tal. Quer tirar uma foto, mas é uma coisa mais de respeito, porque o Edgar faz novela, faz teatro, então é um ator. Ele tá o tempo inteiro ali. E o Chespirito tá na obra ali, mas tem muito respeito por eles, mas o Brasil tem essa loucura, né, de tipo... A pessoa para o que tá fazendo, eu preciso tirar uma foto com ele, preciso fazer isso. Eu falar, então já é diferente. Mas tem fãs em todos os lugares, assim. Mas o Brasil tem esse um
uma loucura no bom sentido a mais, assim. Sim. O Roberto, o X-Espírita, ele falou isso pra mim. Vocês brasileiros são todos loucos. Ficava mais um maluco do Brasil, não sei o quê, que tá cantando as músicas. E a Florinda também, ela falava assim, nossa, vem aqui o pessoal do Brasil, vocês estão sempre... Ah, uma coisa interessante, o Bigman, Sim. ele é... Eu falei no começo que eu trabalhava com o Bigman? Eu falei, né? Aqui. Comentou. Comentei, eu trabalho com o ator que faz o Mundo de Bigman. Maravilhoso também, É. né? E muita gente boa também. E o Bigman é muito mais famoso no México do que no Brasil. Mas muito mais. Ele é muito popular no México. Tem muito fã, assim, do Carlos e do Edgar. Falou assim, você trabalha com o Bigman, que legal. Sério? Ele e aí, então ele tem muito fã no México. E aí eu lido com muito produtor e contratante mexicano pra levar ele chama Paul, o ator, pra levar o Paul pra lá, pra fazer o show do Bigman. E geralmente esses produtores, eles me perguntam, Adriano, você é dos Estados Unidos? Porque ele me falou, não, eu sou brasileiro. Nossa, por que vocês têm esse lance com Chaves? Eles me perguntam, qualquer brasileiro que a gente fala quando eu sou do México, por que fica Chaves, Chapolin? Porque a nossa referência direta do México é Chaves e Chapolin. Então os mexicanos, eles sempre me perguntam isso. Que Querem saber barato. por que quando a gente fala que é do México, os brasileiros começam Chaves, Chapolin. E eu acho que muito disso se deve à repetição dos episódios, que era um número limitado, era menor. E aí ficou, por exemplo, do disco voador. Cara, o tapete da minha casa aqui tem já chegou o disco voador, já foi o disco voador. Todo mundo entende, sabe? Eu recebi um amigo meu que há um tempo que ele não assiste Chaves. E assim, eu não sei se você passa por isso, mas as pessoas que não gostam de Chaves ou não assistem, elas falam com cheio de dedos pra você. Então não é da minha época. Sabe que eu era mais velho naquela época, já se justifica, né? Já se justifica, assim, por dentro acha besta, enfim. E tá tudo bem. E tá tudo bem, fala, meu, tá de boa, não tem problema nenhum, Tá sabe? ofendendo. Exato, só não fica na minha casa. Não, tô brincando. Só não fala mais comigo. Só não fala. Só não me apareça Não, mais aqui. como é seu arroba mesmo, só pra eu parar de te seguir? Minha foto ficou cinza no WhatsApp, não se preocupe, eu tirei. Não se preocupa, não. É só, cai um grau de respeito, cai um pouco, mas tá tudo bem. Mas não ofendeu. Não ofendeu. E aí esse cara, ele não assiste, não conhece nada, mas ele veio aqui e fez, do disco voador, isso aqui eu sei. O cara sabe, e de um episódio. Eu sempre uso esse exemplo, eu já falei disso outras vezes, mas eu acho que isso funciona pra gente entender o tamanho da obra na cultura popular do nosso país. De como a gente usa isso no dia a dia. Quero evitar a fadiga. Ultrapassa tudo. Não tem outro produto brasileiro que chegou nisso. O termo gentalha. Ele é ligado diretamente, parece como se fosse um termo inventado pela dublagem ali, né? Exato. Uma palavra, só que ela é ligada direta ao Chaves. A um ponto de dificilmente a Globo, por exemplo, vai utilizar, já deve ser uma coisa há muito tempo de roteiros usar gentalha, Antigamente. porque é associado diretamente a Chaves. É muito louco isso. E todo mundo conhece, né? Então, às vezes os atores dos Power Rangers, às vezes eu mostro o vídeo pra eles e eles não, tem muitos deles não sabem o que é, né? E aí você vai explicar pra eles e eu falo pra eles, eu falei, cara, se você parar qualquer pessoa na rua e perguntar de Chaves, qualquer pessoa sabe. Não é o fã hardcore. Não tô dizendo que todo mundo é fã hardcore, a temporada de 77, episódio perdido, não, mas todo mundo sabe Chaves. Foi sem querer querendo, gentalha. Qualquer coisa faz parte da gente, né? Tá dentro. Todo mundo sabe, então não tem como escapar, não é um segmento. É isso. Popularizou geral. Tanto é que muitas vezes fala assim, pô, o Vila do Chaves é um canal de nicho. Eu falo, tá, mas qual que é esse nicho? E é um nicho, mas esse nicho é todo mundo. Exato, é entretenimento. Entretenimento, é um público extremamente amplo, todas as classes sociais, homens, mulheres, todas as idades. A gente percebe pelo YouTube Studio, que a gente consegue ter o controle, que a grande maioria é 18 a 35 anos. Grande maioria dos fãs. Mas, ao mesmo tempo, que a gente recebe de mensagens de crianças o tempo inteiro. O que tem de criança que conheceu o Chaves por conta do desenho, porque quando eles gostaram do desenho e aí depois foram descobrir o seriado. Então, o que tem de gente de seus 20 anos que amava o desenho, porque você não percebe, mas o desenho tem isso mais de 15 anos do Brasil. Tá passando. Tá passando muito rápido. Muito rápido. Um pouco assustador. Mas se pegar o canal de vocês, uma pessoa... Esse que não segue o Chaves, mas ele pegar um vídeo ali, ele vai se divertir assistindo. Vai. Porque ele entende o que tá rolando e vai ter um monte de curiosidade, coisa nova ali pra ele ver. E por isso eu falei, é entretenimento no final, né? Não é o... Acaba atingindo tudo um pouco, né? E é divertido, o cara vai rir, e ele vai lembrar das cenas ali, do que tá rolando, tipo, faz parte, né? Todo mundo sabe o que é. Sim. E até, cara, você falou do Edgar no Brasil, a gente tem falado disso de países e tal,
pouco tempo ele veio gravar, porque a gente falou de Globo, né? Uma série. Veio gravar essa série. Você sabe que dá pra contar sobre a série? O que saiu aí na empresa, né, ele gravou essa série, chama No Corre. E acho que é uma sitcom, então foram em formato sitcom mesmo, estão gravando com plateia, mas não é que a plateia vai aparecer, então é o esquema Friends, assim, que é gravado com plateia. E ele vai fazer o personagem, acho que ele já falou o personagem Manolo, e acho que vocês vão curtir. Eu não sei exatamente o que eu posso falar, não, mas tipo... Não, eu também não quero te colocar isso. Não, realmente, mas eu acho que isso é o que saiu, que ele tá em estreia esse ano ainda. Isso é muito legal, cara. Eu lembro quando ele veio, que ele foi pro... Ele fez uma propaganda do Serasa. Que eu lembro até que o pessoal da agência mandou mensagem no meu pessoal. Cara, como que eu consigo o contato do Serasa? Aí eu lembro que eu te mandei, eu falei, Adriana, eu não sei se isso é real ou não, mas assim, passa pra Adriana. Mas daqui a pouco eu vi a propaganda e falei, putz, era verdade, que legal. Cara. Do Pets ali também. Do Pets. Fez o vídeo, tem um monte. Não, o Edgar já fez... O Edgar já fez o Vai Que Cola. Uns anos atrás ele participou. Que animal. Eu acho muito louco porque isso mantém vivo, atualizado, fresco pra todo mundo. E o legal desse do Locorre, desculpa de perguntar, só voltando no Locorre, que era um sonho do Edgar de atuar no Brasil. Sério? E já tinha batido na trave algumas vezes de atuar mesmo, fazer um filme ou uma série e tal. E aí rolou, então finalmente mais uma marca que ele queria aí. E em breve, mas ele era um sonho dele fazer isso no Brasil. Então. E não é uma participação, ele é um personagem recorrente da série, né? Mas aí ele já gravou tudo? Ele já gravou todas as partes dele. Tá. Então você ficou vários dias com ele gravando? Sim, ele passou mais de 2 semanas no Brasil agora. E aí a gente fez um evento em João Pessoa também, que calhou de estar ali no fim de semana. Mas essa viagem ele veio para fazer a série. Entendi. E eu quase fui pra João Pessoa, que em cima da hora acabou não dando e tudo, até a gente se falou. Ficamos uns dias fora, ficou meio complicado, mas eu tava louco pra ver. E aí, cara, quando eu vi as imagens que você postou, público gigantesco. E a gente tava devendo isso pro Nordeste, a gente tava na Paraíba, em João Pessoa. Falei, mas ali é a primeira aparição do Edgar no Nordeste em evento. Então ele já tinha ido ver Brasil e México na Copa, em Fortaleza. E a gente tinha gravado em Penedo, quando ele foi fazer uma participação lá no canal do Canis lá. Mas a primeira vez que ele fez um evento no Nordeste. Então, que era um sonho dele também. Falei, pô, quando que a gente vai? Porque já tinha rolado, mas não ia, não fechava. E foi um sucesso. Foi depois de Edgar, olha o amor do que tá rolando. Foi o evento ali, cara, fila gigante, as pessoas, o auditório lotado nos 2 dias pra ver ele. E ali foi muito, sempre os painéis com o Edgar muito emocionantes ali também, muito, até porque tem um dia que ele tava mais indisposto ali. E ele foi pro sacrifício, assim, sabe? Ele, tipo, que ele vai, e a hora que ele entra no palco, ninguém percebe. E aí você vê a galera gritando ali, aquele auditório lotado, e todo mundo se emocionando, aplaudindo ele de pé. E você fala, caramba, que demais, assim, tipo... Que legal, né? Essas últimas, e em dezembro também, na última CCXP, que foi quando ele até anunciou que seria o ano da aposentadoria ali. Então tá cada vez mais emocionante essas coisas de... E como o Edgar já tá conhecido também, a imagem atual dele, né? Que ele é bem diferente do que era anunciado, mas assim, sai na rua, o Edgar vai no seu barriga, né? Todo mundo tá acostumado com ele com essa aparência. E o Edgar, que figura amável, né? Sim, gente boa demais. Então agora tá precisando voltar o Carlos, né? Precisa voltar, porque a última foi antes da pandemia. E o Edgar volta em novembro, então... o Edgar volta em novembro. Essa chance aí. Tentaremos estar lá, né, Feliz? Tentaremos ou estaremos? Estaremos por lá, porque, pô, que seja pra estar perto, não precisa nem falar, só de estar ali como fã, eu já tô feliz pra caramba. Esse evento legal também, lá em Santos. Vai ser muito legal, O Kiko fez lá em 2019, antes da pandemia. 2019, porque foi até na mesma turnezinha, eu acho que ele foi pra Valinhos, se eu não me engano. É verdade, exatamente, é o mesmo. Esse aí a gente fez Santos, depois Valinhos, depois veio a pandemia. Que legal, cara. E assim... Pergunta de 1 milhão de cruzeiros e um vale assinado pelo Kiko. O Edgar tá falando de se aposentar e tudo mais. Você acha que o futuro é a galera parar? Tanto ele, Carlos, daqui a pouco começar... Acho que em algum momento... Na verdade, essa aposentadoria do Edgar é mais assim, tipo... Não vou mais fazer shows. Ele uma hora que cansa. Assim, lá no México, ele consegue atuar. Então dá pra atuar, ele faz muita dublagem lá, né? O Edgar trabalha muito no México, então... Porque o Edgar curte muito a área de atuação. Então ele gosta muito de ser ator. Mas eu acho que vai todo mundo desacelerando, né? As viagens são longas, elas judiam muito. E
Pô, se pegar o Carlos, você vê o Kiko, você fala, cara, ele tá muito bem de Kiko, assim, mas você fala, pô, ele tá fazendo um menino de 8 anos até hoje, né, cara? Tipo, é muita energia ali. E eu acho que até isso que deixa ele... Mas eu acho que ele tá desacelerando, né? O Edgar até já anunciou, enfim. Acho que a ideia é... Precisamos descansar também. Talvez pare os shows, mas ele talvez continue vindo para painéis. Uma coisa assim, uma Comic Con, assim, eu acho que é uma coisa que dá pra fazer. Sim. Se ele... Vai chegar uma hora também que eu acho que o avião vai se tornar algo mais... São 9 horas de viagem, né? 9 horas? Do México pra cá, então... Nossa, dá tudo isso, cara. Então é uma viagem, tem todo... Então fica... Mas eu, assim, eu acho que por coisas mais pontuais dá pra fazer, mas o lance, putz, fazer uma turnê de 20 shows, ou vai dar pra viajar o país todo, não vai dar mais. E não só no Brasil, na América Latina mesmo, né? Chega uma hora que você fala, meu, tá na hora de descansar. E aqui cabe de novo aquela questão do respeito, cara. Só você fala, poxa... cada vez mais e parece que as pessoas estão se ligando assim, da mente, caramba, preciso lá dar um abraço nele, preciso... Essa vez o Nordeste foi a primeira vez também que tinha esse lance lá em João Pessoa, mas você fala assim, caramba, você vê que as pessoas estão muito, tipo, putz, e essa emoção de abraçar. Teve uma pessoa que pediu o autógrafo dele pra fazer tatuagem, as pessoas querendo contar histórias, os presentes e tal, então você vê que e o Edgar tá nessa fase muito também de agradecer e tal. Mas eles ainda querem. O Carlos tava em circo até agora nos Estados Unidos, fez a Comic Con na Colômbia. Precisa vir pro Brasil de novo, acho que em breve isso deve acontecer. Putz, tomara. Mas ainda... Eu acho que o natural vai ser isso, né? Claro, mas, mas ainda tem mais coisa pra fazer. Ai, tomara que dure muito, que voltem muito. Mas é aquilo, se não der pra ver mais, eu já sou agradecido por tudo que deixaram, sabe? Sim, exato. E o Edgar, ele fala, né? Ele fala, pô, nosso trabalho tá aí. Se pensar o Ramon, em 88, cara. Eu não era nem nascido. Ele tá vivo. Ele não era nem nascido, eu conheci o Esteban. E quando o Esteban pegou a calça dele, me mostrou assim, cara, ali eu desabei. Falei, a gente chega perto das coisas deles. Poxa. Do Esteban, aí meu pai fazia isso, foto. Esse lado da pessoa também, né? Deles contarem como eles eram. Isso vai vender mais informação, porque as pessoas fazem parte da nossa vida, né? Te humaniza cada vez mais com a figura, que não é só o personagem que você tanto viu ali. E da galera que você trabalha da comédia, todo mundo é fã de Chaves assim? Ou nem todos assim? Não, a galera curte. E também fica todo mundo meio... Tipo, o Danilo é dos nossos. O Danilo Gentili manja, tipo... Putz, eu adoraria trocar uma ideia com ele também. A gente, assim, a gente tava até conversando esses dias, o Danilo tava atrás a gente gosta muito da revista Mad. Sim. Tava atrás de uma revista Mad que tem a... Ele desenhou pra Mad, né? Desenhou, tem a sátira do Chaves e do Chapolin, vocês lembram dessa ou não? Putz, essa eu não lembro. Eu tenho essa em casa, depois eu mando pra vocês. Sim. E ele tava tentando achar ela, mas eu falei, eu tenho tal. Daí eu falei pra ele, cara, quando eu era criança, eu pegava papel, folha vegetal, não deve usar mais isso, pessoal, pra fazer mapa, né? Mas eu peguei essa época. Eu sou da folha vegetal. Você entendeu o que eu tô falando? Quando vocês põem legendas. E aí, eu fazia isso pra desenhar a cara dos atores, assim, pra gente ter o mais próximo que eu podia ter de uma foto deles, assim, pra ter material quando era criança, assim. Caramba, que doido. E eu falei pro Danilo, putz, eu também fazia isso. Quando a gente tinha a mesma idade. E aí a gente levou ele, o Edgar teve agora, a gente levou ele de surpresa lá no My Fucking Comedy Club. Eu vi os stories. Viu, né, que a gente fez lá, e aí o Oscar Filho nunca tinha encontrado o Edgar. E ninguém sabia, porque eu levei lá de surpresa. E aí quando o Oscar chegou, o Edgar já tava no camarim. E ficou conversando e tal, depois vocês fizeram olhar lá o Oscar fez um post de como foi ter encontrado ele. Vou ver. Depois lá, ele fala mais ou menos o que você estava falando, que ele falou, na vida dele ele encontrou um monte de gente famosa. E desde quando ele começou, enfim, trabalha com teatro, fez CQC e tal, ele sentiu essa trava, ele não soube lidar. E tipo, a emoção você tem que fingir ali, que vai com o cara, ele postou. Então roda isso da galera, você vê, caramba. E tem uns que acham engraçado, que às vezes, sei lá, tá tendo um show, sei lá, o Cris Paiva tá num lugar, o Danilo tá em outro, o Edgar tá no outro. Eu falo, então, putz, peraí que o Edgar, seu barriga tá me ligando. Eu quis até falar, é engraçado, você fala, o seu barriga tá me ligando, o Kiko tá me ligando. Você geralmente chama pelo nome dos personagens? Eles? Com eles é Edgar e Carlos, não tem nome de personagem. É que às vezes pra pessoa que tá perto de mim, eu falo, o Edgar tá me ligando, a pessoa fala, quem é? Às vezes a pessoa não sabe. Não, o Danilo saberia. Mas o outro que também, você fala, o Edgar, o seu barriga, ou se tem alguém perto, vocês acham engraçado. Isso, o seu barriga tá me ligando. Ou às vezes, aí voltando pro lado do fã também, às vezes tá num FaceTime ali. Eu, o Carlos e o Edgar. Eu escolhendo, falo, que telinhas são essas que estão aqui aparecendo?
falando de meme, né? A gente conversa, viu aquele, conversando. Mano, que maravilhoso. Você sabe aquela história do eu querer ser uma mosquinha que você falou sobre XP? Então. É isso que passa na minha cabeça, cara, eu queria ser uma mosquinha só pra ver essa Então, você tela. falaram, eu queria ser uma mosquinha. Eu falei, tá, agora eu sou essa mosquinha. Eu falei, estavam juntos aqui, eu tava aqui também. E como uma mosquinha, ali quieto na minha, tipo, não querendo, eu falei, estou aqui. Mas ele sempre, tipo, meu, vem aqui, você tá... Legal. Então eu falei, esses momentos assim é muito especial e inesquecível, né? E eu brinco muito com meu filho, ele tem 7 anos. E então, uma referência dele, então, desde que eles conhecem ele já tem o tio Carlos, o tio Edgar. Ai, já chama Então já é o... Puta, que sorte do teu filho. A primeira vez que ele saiu de casa, quando ele era bebê, ele foi pra conhecer o Carlos, assim, quando já pode sair, assim, né? E eu falo isso pro meu filho, eu falo, pô, eu levei mais de 30 anos pra conhecer ele, você já tá aí. Você imagina você ver o Kiko, todo mundo, aquela comoção, e falar, é meu tio Carlos. Cara, aí ele faz aniversário em dezembro, na CCXP, o Carlos tava aqui, o Edgar tava aqui, caiu do seu aniversário dele, e ele foi na festa, né? E aí tava lá, daí tinha um pai... Meu amigo falou, é um Edgar Mizar, né? Não sei o que. Eu falei, mas o contratado é o Pikachu, tá? Não, eu posso tirar uma foto? Não, claro que pode, tá? Mas o que tá na festa mesmo é o Pikachu. Até porque pro teu filho que cresceu bem, é o tio Edgar também. Não, mas ele curte, sabe? Ele muito que ele sabe imitar o Kiko, ele gosta de ver. Mói de rir, assim. Mas eu brinco com o meu filho, pô, levei 30 anos, você já tá, o tio Barnes e o tio Edgar. Que barato. Então, virou família, assim, tipo, então falar é só... Mais nesses momentos que você vai parar pra pensar, você fala, que louco isso. Legal. E você falou de filho, seu filho assiste? Você põe pra ele ver? Ele curte? Ele assiste, né? Não, desde pequeno ele assiste. E levou um tempo pra ele ligar quem era, porque ele era pequenininho também, né? Já tem uns anos, mas até ele entender, isso aqui é o tio Edgar, esse é o... mas ele curte, tipo... Caramba, que presentão você deu pro teu filho, hein? Ele ficou, pô, você conseguiu rápido, hein? Essa foto aí. Cara, Adriano... É que ele tem o Carlos, antes dele nascer, o Carlos tinha um pôster do Kiko, o Carlos pegou e fez um autógrafo pra ele. Ele chama Lucas e falou, Lucas, com muito amor, do seu futuro amigo, Carlos. Seu futuro tio, Carlos. Nossa, que lindo. E aí então o Carlos falou, é um autógrafo antes dele nascer. Cara, não é surreal, Felipe? O Felipe tá ali quieto, assim, olhando. Acho que o Felipe tá com a mesma cara que eu, porque assim, é natural. Acho que todo mundo que tá assistindo se coloca no lugar, na situação e tenta visualizar isso tudo. Cara, é muita história, cara. Não, tem muita história, tipo, é incrível, assim, cara. E eu sempre agradeço, eu sempre falo, pô, legal, que bom que rolou, e vamos continuar fazendo, e o lance do trabalho continuar também, e é um trabalho, enfim, né, então... enfim, não, graças a Deus é um trabalho, enfim, mas você tá sempre lá, pô, vamos pra mais uma, mas você sabe, pô, vamos me divertir, vou estar com eles, e vou estar trabalhando entre amigos, né, e tem o profissionalismo dos dois lados, assim, que faz o negócio andar, mas muita amizade, assim, e essa responsabilidade que só aumenta, né. Então... É muito legal você ver que você conquistou pelo seu trabalho, pela pessoa que você é, o nível de intimidade, de confiança, nesse grau que, cara, a gente preza tanto também por um acordo direitinho, confiança no que o outro vai fazer, uma confiança enfim, todo mundo, que eu acho que, assim, isso é importante para a vida, mas nessa área que você precisa sempre estar contratando, conversando, porcentagens, são coisas que não são salário mensal. Exato, tem muita variável ali. Tem muita variável. E tanto é que a gente às vezes peca, porque quando a gente fez o Vila do Chaves, ninguém fez pra ganhar dinheiro. Porque, pô, vamos fazer. Quando começou a entrar dinheiro, aí que a gente foi conversar, falar, como que a gente fica de porcentagem? Então, Quanto fica pra cada um? E a gente só foi fazer um negócio formal mesmo, feio, forte e formal, quando a gente foi abrir uma empresa pra deixar tudo certo. Tem que fazer, que viram... Porque até então a gente tava tipo, tanto pra mim, tanto pra você e tal, todo mundo é justo, então tá bom. Porque a confiança já é tanta que a gente tem entre nós três, assim, da equipe, que basta, sabe? Basta, você fala que é isso, eu confio, não vou ficar checando nada. E é raro, cara. Infelizmente isso hoje em dia é raro. Meu. Exato, eu falo muito que eu volto à mentalidade da banda, né? Você começa a banda ali, são amigos tocando juntos. Eu passei muito por isso também. Então você também tem. E aí você fala, tipo, e a pessoa não tá preocupada, tipo, vamos montar uma banda para isso. É o caso de vocês estavam montando o canal porque vocês gostavam. E aí o monstrinho começa a tomar uma forma
E aí você tem que falar, beleza, putz, agora vocês precisam emitir uma nota, alguém que faz um contrato, precisa de um CNPJ, que é a parte burocrática. Eu falo, mas quando vai resolvendo, e eu falo, mas vira um manual de instrução, na verdade, né? Se tá todo mundo ok, bem intencionado, você fala, É isso. vira um manual de instrução, vambora, mantenha a máquina andando, que é pra se divertir, né? Vocês fazem pra se divertir. Sim. A gente tá se divertindo lá quando a gente tá trabalhando também, porque tem que ser... Porque senão você fala, putz, pra que vai fazer, né? Quantas horas vocês não investem no canal, né? Putz, é todo dia. Virou o trabalho de vocês hoje. Virou o trabalho. Eu continuo fazendo alguns freelas de roteiro, né? Que eu sempre trabalhava como roteirista já antes. Já fazendo os freelas pra dar uma complementada, né? Porque claro. o YouTube, né? Vai aquela... Aí entra publi, não entra mais publi. Aí tô assistindo, não tô assistindo. Vai... O contrato com o YouTube não é aquele, vamos conversar, gente. Não tem, no YouTube não entra nessa assim, cara, como é que o Edgar falava assim? Tu maneira. Não, no YouTube não tem essa. No YouTube tem João Manelos. Meu espanhol horroroso. Mas o Felipe e a Carla tem a produtora deles, né? Também continuam fazendo. Sim, fazem isso. Mas o Vila é o meu, principalmente, é o meu foco, assim, grande, tipo, de putz, corpo e alma, por acreditar e amar o projeto, amar o que eu faço. E, Adriano, agora tá a pior pergunta de todas, né? A pior de todas, antes da gente encerrar, porque senão eu vou te alugar, que aí eu vou virar que celular que você ouviu? Você vai falar, caramba, tem que pegar um voo daqui a pouco. Você conseguisse definir Chaves em uma palavra... Horrorosa essa pergunta, eu sei. É o meu único momento que eu... Antes de começar, eu sempre falo, a gente não entra em polêmica, a gente não papo leve. Esse é o único momento que eu piso no calo. Em uma palavra, Chaves. Putz, eu vou pegar o que eu fiz, que foi pra minha vida, tá? Diversão, cara. Perfeito. Pô, sempre foi, e mesmo no momento que virou trabalho, continua sendo diversão. Então, o lado, o Adriano lá, o pequeno Adriano, que sempre se divertia, continua o Chaves, era o momento da diversão. Então, acho que é diversão. Cara... e todas as variáveis que entram em diversão, risada, alegria, comédia, é diversão, um momento pra rir, acho que é isso aí. Acho que isso resume muito bem. E foi de bate-pronto, hein? Não, foi ótimo. Foi ótimo porque a maior parte eu tenho percebido, porque eu quero ver de todo mundo que passa aqui. Vocês estão perguntando. A gente tá perguntando legal, porque eu quero ver a ótica da galera. Então, por exemplo, o Lucas Salles, quando veio, foi o primeiro, ele falou esperança. Ele foi pro lado da emoção. O Pirula foi pro lado... Ele falou, Chaves é necessário. Boa. Ele foi para um lado mais frio, calculo sobre, putz, como as gerações precisam assistir. Sim. Você foi para o lado da essência. Então, cada um vai por uma ótica. E o bom é que, assim, eu nunca vou precisar responder. Eu ia perguntar, você já respondeu? Tem que ser tipo aquela... Quando sempre que responder, alguém tem que falar, Renan? Mas por que você ainda não começou a aula? Vai deixando pra manter. Eu falo, no próximo. No próximo. Assim, quando a gente falar que vai ser o último... No próximo eu respondo. Uma hora eu respondo. Eu tenho todo o tempo para pensar e ir roubando a resposta de todo mundo que passar por aqui. Adriano, cara, que obrigado, papo incrível. Obrigado pelo espaço aí, pelo convite. Cara, eu que agradeço. Você é um cara incrível como pessoa, como profissional e de verdade, continue fazendo esse trabalho que é sensacional. Sou prova, não como amigo, mas como o cara que estava lá consumindo o negócio que você estava trabalhando. Mais de uma vez, a gente se encontrou também no show do Edgar em Campinas. Cara, só continue, velho. Isso é demais. Vocês continuem com o canal aí, mantenham o legado vivo. Que a série Fora do Ar, vocês têm um papel importantíssimo nisso aí, que talvez vocês não percebam, né? De manter o legado do X-Espírito Vivo. Então, continuem com o canal, é demais, sou fã desde o começo. E continuem assim. Muito obrigado, meu Parabéns velho. Pelo canal. Sucesso. Valeu demais. Vou só esperar atender. Chegou porque chegou. E esse foi um papo incrível com o Adriano. Sigam a página dele, tá o Instagram na tela, tá na descrição, a gente vai deixar em todos os lugares, até porque é através do Adriano que você vai saber se vai ter show dos atores de Chaves por aqui, outros comediantes, uma galera maravilhosa tá sempre fazendo shows em todos os lugares, às vezes passa perto de você vai saber pela página do Adriano, e ele volta para ter mais histórias daqui a pouco. Ainda mais daqui a pouco vai tá com sua barriga de novo, você tem que voltar e trazer. Hoje, inclusive, ele estava aqui, ele ficou no carro. Você vai trazer ele aqui? Ele ficou no carro. Hoje era a minha vez de ser entrevistado. Com vocês? Eu já quase desmaiei aquele dia no Pérez e vamos fazer o cair duro aqui. Quem sabe um dia, não custa, o resto da sonha, não custa sonhar. Guarda. Eu vou te encher o saco aqui. E assista os próximos vídeos também do Bar da Esquina, porque a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal.